Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio da 2ª temporada do Consideravelmente Interessante. Depois de falarmos e de explorarmos o mundo da saúde mental, vamos agora falar de um outro tópico que é uma absoluta envolvência para a geração atual, o digital e as redes sociais. Vamos explorar uma série de tópicos, temas e de conceitos para explicarmos um pouco melhor a ciência e aquilo que se passa por trás destas plataformas digitais e do mundo das redes sociais. Para isso, eu conto com a partilha, a participação e os conhecimentos das minhas duas convidadas, que estão já aqui à minha frente e que eu vou desde já passar a apresentar. Ora então, aqui à minha esquerda tenho Joana Perez, locutora de rádio, DJ e criadora de conteúdos. A Joana é uma comunicadora multifacetada com uma carreira que cruza rádio, música, televisão e presença digital. Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Algarve, iniciou o seu percurso na Cidade FM, onde se destacou como locutora e deu voz ao hip-hop nacional através do programa O Nosso Bairro. Em televisão, fez parte da equipa da Guest List TVI, cobrindo festas académicas e outros eventos para o público jovem. Enquanto DJ, uma paixão que cultiva desde 2014, já passou por palcos de referência como o Mel Sudoeste ou o Carlsberg Where's the Party, sempre com uma sonoridade marcada pelo hip-hop, R&B e ritmos urbanos. Atualmente é uma das vozes das manhãs da RDP Internacional e colabora também com a RTP e Antena 1, mantendo-se ligada ao mundo da rádio que sempre a apaixonou. Paralelamente, a Joana tem vindo a construir uma presença sólida no digital, sendo criadora de conteúdos com milhares de seguidores nas plataformas do Instagram, TikTok e YouTube. A sua autenticidade e versatilidade valeram-lhe colaborações com várias marcas de destaque, como a Wells, Vorten, Continente, Roventa, Samsung, Microsoft, etc, etc. Estávamos aqui até amanhã. Com um percurso que combina a comunicação tradicional com o universo digital, a Joana traz-nos uma visão única sobre como as redes sociais influenciam a cultura, a identidade e o bem-estar na geração atual. Seja muito bem-vinda, Joana. Obrigada. Também para se juntar a nós, tenho aqui à minha direita a Andreia Marques, influencer, é licenciada em Marketing e Comunicação e desde cedo desenvolveu uma forte afinidade com o universo digital. Começou a partilhar conteúdos nas redes sociais em 2013, num processo que nem sempre foi linear, mas que acabou por levar àquilo que é a sua atual influência e presença no digital. Profissionalmente, consolidou uma carreira como responsável de marketing digital numa grande empresa de entretenimento em Lisboa, onde gera campanhas, ativações de marca e estratégias de comunicação omnicanal. O seu trabalho passa pela análise de dados, storytelling e criatividade aplicada, numa indústria onde o contacto com o público e a inovação constante são chave. Paralelamente, desenvolveu a sua identidade como criador de conteúdos digitais, com uma abordagem muito pessoal e consciente. No Instagram e TikTok, partilha conteúdos centrados no lifestyle urbano, rotinas de bem-estar, cuidados com a pele, dicas de produtividade, lookbooks acessíveis, treino e motivação, sempre com um toque próximo, autêntico e descomplicado. Um dos seus focos é mostrar que se pode ter uma vida equilibrada e viver feliz sem ceder à pressão de uma estética perfeita, privilegiando, acima de tudo, o real. Tem vindo a colaborar com diversas marcas alinhadas com o seu estilo de vida. Com uma visão crítica sobre o digital, a Andreia é a prova de que é possível crescer online com autenticidade e que às vezes o mais difícil é mesmo começar sem pedir desculpa por sermos quem somos. Você também, muito bem-vinda, Andreia. Obrigada, é um gosto estar aqui. Eu gosto sempre de introduzir aquilo que vai ser o conteúdo do episódio através de um comentário introdutório. Aqui uma frase, uma citação, uma quote que eu vou desde já enunciar. Joana, vou começar por dar a palavra a ti, ok? E em jeito de introdução, gostava que comentasses a seguinte frase, comentando se é verdadeira ou falsa e porquê. E a frase é então a seguinte: no ruído das redes sociais, a voz mais autêntica é a que mais se destaca. Joana, verdadeiro ou falso? Eu diria que é verdadeiro, não é? Verdadeiro. Porque, e tu deste aí alguns exemplos e falaste da Andreia também, e eu acho que nos primórdios da criação de conteúdos e dos influencers, não é? Se calhar as pessoas que nós víamos sempre e que associávamos a esta profissão, porque para mim é uma profissão, acho que para a Andreia também, não é? Hoje em dia não há dúvida. Pronto, associávamos muito àquelas pessoas que tinham um estilo de vida que eu diria que é inalcançável para a maioria das pessoas, não é? Hoje em dia, quando eu sinto que para quem está a começar e não está já estabelecido, não é? Não tem já esse estatuto de sou uma celebridade, quer tenham vindo dos meios tradicionais, quer tenham começado na internet, não é? Para quem não se estabeleceu,
a melhor forma de nós nos destacarmos é mesmo com essa autenticidade, porque é isso que vai fazer com que quem está a ver, a observar, se identifique, não é? E não sinta só, ok, esta pessoa comprou uma casa com piscina, uma mansão com piscina, que eu provavelmente nunca na vida ou dificilmente vou ter possibilidade, não é? Esta pessoa está à procura de casas como eu, de um T0 nos arredores de Lisboa e não consegue pagar, não é? Ou seja, eu diria que sim, essa autenticidade, ainda que não seja sempre a realidade da pessoa que está a passá-la, mas que seja uma verdade que faça sentido para quem está a ver e que seja passada de forma autêntica, porque às vezes pode ser uma persona também, que a pessoa decidiu. Exatamente. Há pessoas que não gostam de levar a sua vida privada para as redes sociais e por isso têm uma persona, mas desde que seja autêntica e que chegue às pessoas, eu acho que será a forma, não diria mais fácil, não é? Mas o caminho certo para vingar neste mundo. Por isso faz todo o sentido esta citação. Ok, sim senhor. Andreia? Assim, eu quero acreditar que é verdadeiro, não é? Eu acho que, e pelo menos é isso que eu procuro nas redes sociais e tento também partilhar, que é, se formos nós, se alguém for contra aquilo que nós dizemos, eu acredito muito naquilo que sou e naquilo que partilho. Portanto, ninguém pode ir contra aquilo que eu acredito. Acho sim que hoje em dia as pessoas procuram muito passar a autenticidade naquilo que partilham, mas também acho que às vezes as pessoas, meio que na ilusão de crescer muito rápido, porque ninguém cresce assim muito rápido, né? Tudo dá trabalho. Parece fácil, mas tudo dá trabalho. Se esqueçam um bocadinho de quem são e daquilo, qual é o propósito deles nas redes sociais, não é? E o meu maior receio às vezes é deixar de lado aquilo que eu acredito e que sou, atrás de uma coisa que não faz muito sentido, que é crescer rápido, ter muitos seguidores, ter muitos likes, visualizações, eu quero viralizar e às vezes viralizar não é a todo custo, não é? Claro. E se nós formos autênticos àquilo que nós partilhamos e acreditamos, acabamos por conseguir até um caminho muito mais sólido, porque somos nós, do que às vezes altos e baixos que não nos definem e que acaba por ser de certa forma um bocado até mentira para quem nos segue, né? Mas eu acho mesmo que hoje em dia o que resulta é sermos autênticos, até porque é muito difícil tu depois, no dia-a-dia das redes sociais, lidares com algumas coisas que se tu fores, é o que eu estava a dizer no início, se tu fores autêntico contigo mesmo, tu consegues levar aquilo, mas se tu entrares num mundo em que estás à procura de visualizações, tu não consegues sustentar aquilo e acabas por te deixar ir. Exato. E com este primeiro comentário, para introduzirmos aqui alguns dos conceitos, das coisas que vamos falar aqui na nossa conversa, estamos então em condições de passar desde já ao primeiro capítulo e, portanto, vamos então dar início ao capítulo 1, o digital na geração atual. O digital é o espelho mais honesto da sociedade, tanto das nossas maiores qualidades como das nossas maiores falhas. Ethan Zuckerman. Nós vamos começar aqui a falar daquilo que são as plataformas digitais de uma forma assim mais global, mais genérica, mais geral. Começando aqui por englobar um bocado aquilo que tem sido, e isto é inegável, o impacto geral que as plataformas digitais têm tido nas gerações mais novas. Porque é verdade que hoje em dia a geração atual vive as plataformas digitais de uma forma muito diferente do que basta irmos para a geração anterior, já é uma diferença da noite para o dia. E portanto, aquilo que eu gostaria que me desse a vossa perspectiva, a vossa opinião, era precisamente neste sentido. Andrei, agora vou começar contigo, perguntando-te, na tua opinião, como é que achas que as plataformas digitais transformaram a vida dos jovens, tanto a nível da sua vida pessoal, como até mesmo da sua vida profissional? Hoje em dia tem aqui um impacto. Muito impacto. Muito eu sinto importante. que hoje em dia, à minha volta, pelo menos, a geração um bocadinho mais abaixo da minha, né? Procura muito e tem muito aquela coisa do digital. Sim. Eu lembro quando eu comecei já há alguns anos atrás, as pessoas não entendiam. Mas porquê é que fazes isso? E eu senti sempre um bocado de vergonha até, e foi por isso que eu fui-me escondendo. E hoje em dia é tipo, não, mas eu também quero fazer conteúdos, vou começar a fazer conteúdos. E quando eu comecei a trabalhar na minha área profissional mesmo, há 10 anos atrás, eu lembro-me que eu comecei a trabalhar já no digital meio que sem querer, e ninguém falava muito de eu quero criar conteúdos, eu quero fazer disto vida ou profissão, tanto profissão por conta da outra, não é? Ou até profissão como carreira própria como criador de conteúdos. Não se falava muito disso. Hoje em dia eu sinto que as pessoas trabalham também e procuram muito trabalhar
por conta de outra, até no digital, né? Sim, muito conteúdos para outras marcas, mas depois também tenho o sonho de criar conteúdos, especialmente agora com o TikTok, é muito mais fácil de entrar, né? O TikTok é uma janela muito mais facilitada para entrarmos no digital. Eu sinto que toda a gente tem aquela coisa de vou fazer aqui uns vídeos, vou criar uns conteúdos, torna-se fácil, às vezes também aquela coisa do vai que dá certo, não é? E dá certo às vezes. Pois, às vezes acontece. Às vezes acontece. E então eu acho que esta geração, como vê muito e consome muitas redes sociais, porque todos nós hoje em dia consumimos muitas redes sociais, eu gostava de consumir um bocadinho menos, parênteses. Então vivo também nesta coisa do eu também quero experimentar, vai que dá certo para mim. Deu tão certo com aquela pessoa, recebe tanta coisa em casa, não sei o quê, quero experimentar. E essa curiosidade e até facilitismo de ver das redes sociais é fácil, que não é. Sim, pois não. Que não é, Era isso que eu ia Porque as dizer. Que não é. Só vem um lado Que não é, que é que não é. partilhado. Pois. Que não é muito difícil, mas eu sinto que as pessoas procuram muito isso também porque acham que é giro. E é giro, é muito giro, mas Tem dá essa trabalho. parte, mas depois há o trabalho por trás. Dá trabalho. Joana. Assim, eu subscrevo tudo o que a Andreia disse, mas assim, também é uma questão que dá pano para mangas, não é? Sim. Eu acho que a nível pessoal nós tivemos um exemplo muito bom que foi a pandemia e o confinamento, não é? Porque fala-se muito e bem dos problemas que a interação com outras pessoas apenas pelo digital traz, não é? Trazem, porque caramba, nós precisamos, o ser humano precisa do contacto físico. Esta coisa de estarmos aqui à frente uns com os outros faz-nos falta e a comunicação e a interação no digital não substitui esta experiência, mas na pandemia para a maioria das pessoas era a única coisa que havia, não é? Não havia mais nada. Ou seja, nesse aspecto, se olharmos aqui, se nos focarmos na parte positiva, que eu diria que deveria ser sempre a postura em relação às redes sociais, era nós tentarmos tirar o melhor proveito e tentarmos evitar as partes más, não é? Mas a nível pessoal, acho que sem dúvida nesta parte de interação, de repente eu tenho uma amiga que emigrou para a Austrália e vejo-a só uma vez por ano fisicamente, mas posso às vezes até nem comunico com ela com regularidade, mas vou vendo os stories e sei que ela foi mãe ou que a filha já começou a andar, não é? Claro que era preferível fazer isto fisicamente, mas nem sempre sendo possível, acho que as redes sociais trazem isto. A nível profissional, eu acho que também pode trazer coisas más, mas olhando aqui para a parte positiva, tentando me focar nessa parte, por exemplo, eu no outro dia descobri uma conta no TikTok de um rapaz que dá dicas de como criar um currículo. Ora, eu quando entrei no mercado de trabalho não tive ninguém para me dizer como é. Eu de certeza fiz muitas asneiras e que muitos recrutadores olharam para aquilo e pensaram que horror, não é? E de repente termos acesso a esta informação, acho que nem tem preço, não é? Claro, é um privilégio, sim. E mesmo o facto de nós falarmos e cada vez mais se falar sobre não é suposto perguntarem-te isto numa entrevista de emprego, as pessoas conhecerem os seus direitos e as situações ou como é que se devem comportar. Antigamente nós não tínhamos muitas fontes e hoje em dia a internet, as redes sociais democratizaram um bocadinho isso, não é? Muitas vezes até tu crias a tua própria opinião sobre um assunto por um vídeo que tu vês. Claro, às vezes tinha uma opinião sobre um assunto, vários assuntos independentemente, e havia uma opinião de outra pessoa a fazer scroll, não é? E via a opinião de uma pessoa e eu pensava, ok, será mesmo que a minha maneira de pensar está certa comparando-me com a opinião do outro? E isso acontece muitas redes sociais, uma pessoa bater-se com a sua própria opinião, vê a opinião do outro, e eu acho que isso é a parte muito boa das redes sociais. E se não fossem essas plataformas digitais, as pessoas nem sequer tinham noção. Via numa bolha, não é? Exato, a perspectiva dos outros que é partilhada através dessas plataformas. Sim, senhor. Pronto. Vamos então continuar aqui a explorar o tópico das plataformas digitais, continuando a pegar exatamente um pouco sobre aquilo que já mais ou menos demos aqui alguns lives quando estávamos a falar desta questão anterior, que é perguntar-vos exatamente da vossa perspectiva enquanto criadoras de conteúdo, vocês conseguem de uma forma diferente perceber o que é que poderá ser aquilo que são as principais vantagens e os principais benefícios das plataformas digitais e aquilo que poderão ser os maiores desafios que estas plataformas trazem às pessoas e mais especificamente aos jovens hoje em dia. E aquilo que vos queria perguntar, e também muito no seguimento disto que já estávamos a dizer, era precisamente perguntar-vos da vossa perspectiva enquanto criadoras de conteúdo, quais é que acham que são as principais vantagens das plataformas digitais e o que é que elas poderão trazer de desafiante para os jovens hoje em dia. Joana, agora começando contigo.
perguntas mesmo vantagens para quem quer ser criador de conteúdos, não é? Sim, para quem quer criar. Ou quem quer criar. Quem quer criar, sim. Eu diria que a principal vantagem é, de repente, e a Andreia deu o exemplo do TikTok como sendo uma plataforma onde qualquer pessoa, não é, tem muito mais janela, não é? Claro. Mas eu diria que as redes sociais em geral são uma oportunidade para qualquer pessoa que tenha uma câmara, ou às vezes não é preciso mostrar a cara, não é? Qualquer coisa, de repente ter ali uma plataforma onde pode chegar a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E isso é uma coisa que eu venho de um meio tradicional, não é? E sim, é verdade que é muito difícil furar e às vezes é preciso conhecer as pessoas certas e quando não conheces as pessoas certas é preciso ter muita sorte para conseguir furar. Nós conectos ali. Exatamente. E sempre houve esta imagem de que era muito difícil furar esses meios e nas redes sociais, claro que pode correr bem ou pode correr mal, mas pelo menos essa oportunidade existe para qualquer pessoa que queira tentar. Eu acho que essa é sem dúvida a maior vantagem. E depois, para quem se dedica a ser criador de conteúdos, seja como profissão ou como hobby, acho que é maravilhoso nós podermos dar asas à nossa criatividade com as nossas regras, não é? Sem limitações de um outro meio qualquer. Pois, claro. Isso pode ser bom ou pode ser menos bom. Sim, pois, lá está. Se soubermos usar da forma certa, quer dizer, qual é que é a forma certa, sim, não é? Mas se soubermos aproveitar a melhor parte, é bom não estarmos limitados. Quando falamos em criatividade, é bom não sentirmos que estamos limitados, não é? E nessa perspectiva, acho que é ótimo para quem queira criar conteúdos. Claro que isto vem com desafios. A Andreia há bocadinho falou um bocadinho sobre isto, não é? Porque a partir do momento em que estamos expostos, estamos expostos a tudo, não é? Que é preciso coragem. E eu acho que sim. E muitos de nós começam muito novos e ainda não temos uma estrutura emocional para lidar com certas coisas e isso traz às vezes consequências de saúde mental, não é? Tu falaste há pouco de que tinhas exatamente, e eu acho que é um tema que está totalmente ligado com as redes sociais, tanto de quem está a ver como quem está a criar, porque às vezes as pessoas estão a sorrir e parece que está tudo muito bem e por trás há a situação é diferente. Sim, porque são seres humanos, não é? Claro. E eu acho que essa é a parte maravilhosa das redes sociais, é nós vermos que nem toda a gente está sempre bem. Mas é um desafio às vezes lidar com o ódio, com as críticas. Às vezes não estamos preparados, é preciso ter aqui às vezes é preciso algum tempo para nos habituarmos. Também é fácil o público desassociar o criador de conteúdo da parte humana, não percebe que é uma pessoa, quem está a criar conteúdo está ali a fazer aquilo e a dizer aquelas coisas daquela forma e daquela maneira e fez aquele conteúdo e aquele vídeo, mas se calhar é uma pessoa que por trás perdeu alguém querido agora recentemente e está num processo de luto e às vezes as plataformas sociais, sobretudo naqueles criadores de conteúdo com uma audiência maior, pode haver este perigo e não sei se poderá ser um desafio, mas para quem cria conteúdo, de fazer o conteúdo para dentro daquilo que é o seu alinhamento, ignorando um pouco aquilo que possa estar a sentir por trás disso, também poderá ser um desafio, mais do ponto de vista de quem cria conteúdo, também acontece muito. Sim. Mas eu diria que esse é sem dúvida o maior desafio. Depois há outras questões que eu acho que são mais pessoais, mais individuais e sobretudo, talvez a Andreia concorde comigo, ainda é um bocadinho desafiante que muitas pessoas não reconheçam isto como uma profissão. Sim. Ainda há. Aquela que faz uns videozinhos. Sim. Faz uns videozinhos. Faz videozinhos a tempo livre. Sim. Ok, André, para complementar aqui. Sim, subscrevo, concordo completamente. E é assim, para mim a maior vantagem, e eu partilho isto muito com quem quer começar, realmente as redes sociais é um leque infindável de coisas que nós podemos ter acesso. E eu digo isto porque às vezes recebo algum convite a uma marca para uma coisa super gira que eu nunca pensei fazer e que eu nunca pensei sequer trabalhar. E às vezes até nem vai muito em contra aquilo que eu falo diariamente, mas por acaso a marca contactou-me. E são experiências que realmente eu vivi porque crio conteúdos para as redes sociais.
Abriu essa porta. A pessoa pensa, mas eu posso fazer isto. Não, tu podes fazer muita coisa. As redes sociais podem te oferecer várias experiências, e não estou a falar tipo, fiz um parceiro com a marca e recebi X. Não, estou a falar mesmo da experiência e de viveres aquilo e trabalhares com marcas que tu gostas muito, mas que achavas que nunca poderias trabalhar, e de repente estás a trabalhar para aquela marca e é uma coisa que foi as redes sociais que te ofereceram, não é? E uma coisa que eu também, e que me alimenta muito a mim nas redes sociais, é o feedback positivo. Porque eu agarro-me ao positivo e eu simplesmente ignoro o negativo. Mas é um processo, é um trabalho, ok? Isto custou-me a chegar aqui. Fazes bem. Filtrar é bom. Tento filtrar muito bem. É porque realmente há pessoas que, quando alguém te diz, eu inspirei muito nisto que tu fizeste ou que tu falaste, e eu segui o teu conselho e consegui dar a volta, não sei o quê. Isso para mim, pelo menos, não tem preço. É alguém dizer, eu inspiro muito em ti. Isto tem um peso e uma responsabilidade que para mim ok, venci. Se eu conseguir inspirar uma pessoa por uma coisa que eu acredito e que acho que é verdadeira, aquilo para mim fez todo sentido. Nem que só fosse uma pessoa, para mim fez todo sentido. E isso muitas vezes é o mais importante. É mais importante esse feedback do que trabalhar com a marca e ganhei X, ela deu-me o produto. Não sei, até porque primeiro vem esse feedback positivo que nós temos, faz-nos crescer e sentir mais seguros, porque uma das vantagens das redes sociais é a insegurança que temos, que é inevitável. Eu acho que tu estás a expor. Tu estás a expor a tua opinião, tu estás a expor a tua imagem, não é? Porque até a imagem as pessoas comentam, não é? Porque tu és assim, tu és assim. Tu estás a expor tu todo, não é? E então é muito fácil da pessoa vir e comentar até a tua própria aparência. Eu lembro a primeira vez que eu recebi um comentário a comentar a minha aparência e eu fiquei tipo, como te atreves? E aquilo realmente, eu nunca tinha reparado naquilo, um pormenorzinho de nada, e eu pensei assim, realmente se calhar é um problema. Eu rapidamente desliguei daquilo, mas eu podia ter desenvolvido aquilo, estar sempre a pensar naquilo. Espiral depois ali a partir daquele feedback, ser uma coisa, exatamente. Ou seja, a exposição que nós sofremos é muita e é fácil nós levarmos comentários negativos e no início, principalmente, eu sentia que no início aquilo afetava-me muito. Eu ficava mesmo muito chateada com aquilo, ficava mesmo com raiva da pessoa. Assim, eu ficava mesmo com raiva, ficava tipo... Dava-me assim uma coisa, mas eu comecei a trabalhar isso e a pensar, se tu queres fazer isto e tu queres criar conteúdos e continuar a dar a tua opinião, tu vais ter que simplesmente ignorar. Há pessoas que eu respondo e dou a minha visão, não é? Penso, ok, nós temos só opiniões diferentes. As que valem a pena. Né? Porque há pessoas que só têm uma opinião diferente da nossa e estão a expor aquela opinião. Agora, quando a pessoa passa a linha e está a faltar-me ao respeito, eu simplesmente, eu simplesmente apago e bloqueio. Nem dou mais... Porque aquela pessoa não merece que eu perca mais do que um minuto a bloquear. E eu acho que esse é o grande desafio, é nós pormos e sentirmos esta segurança naquilo que estamos a fazer. Exato, sim. Às vezes isso até acaba por poder ser positivo, porque às vezes um comentário negativo ou de discordância, se for uma coisa construtiva, não concordo com isto que disseste porque A, B e C, e às vezes nós pegamos naquilo para explicar melhor o nosso ponto, para que as outras pessoas percebam, não, olha, também é isto, esta pessoa disse, não, mas A, B, C e D. E às vezes o comentário, se for construtivo, obviamente, é que é difícil as pessoas às vezes exato. Às vezes é difícil as pessoas perceber que é só estou a dar a minha opinião, não é? Sim, exato. Sem ofender. Exato, é complicado às acontece vezes. E ainda bem que aconteceu há bocado. É bom quando nós podemos ver a opinião da outra pessoa e construir a nossa a partir daquela opinião, não é? Nós moldarmos e pensar, realmente não é tudo, não é preto e branco. Claro. Mas nem sempre é assim e nós, quando estamos a entrar no mundo digital, temos que estar preparados para isto. A outra pessoa não vai concordar com tudo o que tu dizes, não vai gostar às vezes não gosta de pequenas coisas tuas, de uma maneira de falar, né? Nem sequer tem de ser uma coisa fundamental de divergência de ideologia. Exato, eu cheguei a ter pessoas a comentar o meu sotaque, né? Então, pois, isso infelizmente é muito comum. E é uma parvoíce, não diz. Sim, mas nada sobre nada, quer dizer. É isso. Não significa nada. E aquela pessoa estava com raiva do meu sotaque, então tipo, pronto. Olha, passa, faz scroll. Exato. É que é mesmo isso, não gostas? Olha, pronto, há tanta coisa, tanto conteúdo. Vê outro. Vê outro com um sotaque que te agrade mais, não é? Pronto. Sim, senhor. Mas tens um sotaque muito bonito, Andréia. Obrigada, Bom Norte. Aqui ninguém vai criticar. Claro. Eu gosto. Eu adoro ouvir. Sou suspeita, não é? Não posso falar.
Sim, senhor. Pronto. Vamos então aqui passar para mais um tópico que também é importante falar sobre ele relativamente às plataformas digitais. Aplica-se também muito às redes sociais em específico, mas acho que faz mais sentido falarmos disto no âmbito do digital de uma forma mais geral, que é precisamente esta questão do impacto que tem sobre a geração atual, que tem uma consequência muito simples, que é depois a questão do consumo. Hoje em dia os miúdos passam a vida agarrados ao smartphone e nas redes sociais e o digital, e isto, pronto, poderá trazer aqui algumas questões menos boas, por assim dizer. E acho que seria muito interessante termos a perspectiva de quem faz conteúdo e de quem está do outro lado sobre precisamente este consumo de redes sociais, do digital, que às vezes para alguns jovens poderá ser assim um bocadinho menos positivo na vida deles, a nível da vida pessoal e até mesmo com consequências na sua vida, carreira académica, etc. Porque é evidente que hoje em dia isto é uma questão e preocupa muitos pais também. Portanto, aquilo que eu agora vos ia pedir a vossa perspectiva e a vossa opinião era focada exatamente nesta questão e eu não queria comentar o problema propriamente dito, vamos nos focar em dicas, soluções, o que é que podemos fazer e como é que podemos fazer para melhorar esta questão do consumo do digital hoje em dia pelos mais jovens, que é... como é que, na vossa perspectiva, como é que seria possível para os jovens hoje em dia encontrar um equilíbrio saudável ou mais saudável relativamente ao consumo do digital, das plataformas digitais, redes sociais inclusive, mas não só? O que é que diriam a um jovem que passa a vida agarrado ao smartphone nas redes sociais e não só, para ter um equilíbrio mais saudável naquilo que é o seu consumo e no seu contacto com o digital hoje em dia? Andreia, começando agora então, contigo. eu sinceramente, eu estou a procurar esse equilíbrio, ok? Porque não é fácil. Não é fácil nós hoje desligarmos as redes sociais. Sim. E ainda por cima, quando trabalhamos neste meio, ainda mais difícil sim. Mas até mesmo enquanto consumidores, aquilo é muito viciante. Sim, e nós, o TikTok, o scroll infinito no TikTok. O pequeno almoço é ver o TikTok, a pausa de almoço é ver o que é que está a acontecer nos stories e quando chegas a casa é isso que estás a fazer também. Olhas para o tempo de ecrã 5 horas. 5 horas, como já me aconteceu até mais horas. E este equilíbrio é difícil de encontrar, eu acho, até porque às vezes estás sem nada para fazer e o que vais fazer é estar nas redes sociais e tu parece como é que desligas da tua realidade. E isso é que é o perigoso, não é? Desligares a tua realidade daquilo que está a acontecer fora. Porque tu estás ali a ver uns vídeos aleatórios, aquilo descontrai-te e ficas ali e quando das por ti, passou 2 horas e tu estás com a pessoa ao teu lado no sofá que também está a fazer scroll e ok, vamos dormir. E isto para mim é a parte menos boa das redes sociais. Acho que é importante esta nova geração também perceber que há coisas que só se vive fora das redes sociais. Há coisas, falámos há bocado, né? Este contacto que nós temos, só vamos tê-lo fora das redes sociais. Claro. E é importante nós mantermos isto, nosso ciclo de amigos, mantermos esta coisa a minha vida é real, fora daqui também. Até porque nós não podemos... essa é que importa. E essa é que importa. Nós não podemos viver a realidade das redes sociais, que nós sabemos que não é a realidade mesmo a sério, não é? Então é importante, hoje em dia as pessoas, e é difícil, sei que é muito difícil fazer este exercício, mas pensar que a realidade está fora das redes sociais. E eu tento sempre, por exemplo, chegar a casa e... Ok, agora vou passar aqui o telemóvel, um bocadinho, vou só viver a minha vida. Mas é um desafio que eu sei que é difícil. A mim mesma me custa. Sim, senhor. Não é nada fácil. E mais uma vez concordo com a Andreia, não é? Acho que estamos super alinhadas nestas ideias todas. Eu acho que, falando aqui em questões mais práticas, uma das coisas que eu comecei a fazer há uns anos é desligar as notificações. Sim. E isso mudou muito a minha relação com o telemóvel, não só com as redes sociais, mas com tudo, não é? Depois, em relação ao tempo que nós passamos, que realmente é preocupante, não vamos mentir e florear isto, é preocupante. É muito tempo e estamos às vezes desligados das coisas reais e das coisas que realmente importam. Sim. Eu acho que aí é tentarmos perceber quanto tempo do meu dia é que eu quero dar a isto, não é? Quanto tempo é que eu posso dar a isto. E aí eu sei que já existem aplicações que nos ajudam a limitar, não é? O tempo de ecrã e o exatamente. Tempo... Vou só mais meia hora. É assim, porque assim, é normal não termos esse autocontrole, ok? Não há nada de errado em não termos. Portanto, se tivermos de ir buscar essa ajuda, Está tudo certo. Pronto, isto são coisas que eu acho que podemos fazer a nível individual. Agora, isto é muito maior do que nós, não é? E isto implica jovens e pessoas que se calhar não vão pensar nestas coisas. Portanto, eu acho que aqui, como em vários parâmetros,
parâmetros ligados às redes sociais tem de haver educação. Porque, não sei se vocês se lembram, quando estávamos na escola... controle parental também. Sim, claro. Mas eu aqui penso um bocadinho mais na escola porque dou o exemplo de atravessar a rua, não é? Nós sabemos que se atravessar... É suposto termos prioridade na passadeira, mas não temos garantido que os carros vão parar, não é? Claro. Portanto, quando nós... É na escola mesmo, tens de olhar para a esquerda e para a direita. Sim. E verificar se não vem ninguém. E depois é que passas, não é? Porque sabemos que o risco não é zero. Não é? Claro. E nas redes sociais o risco não é zero, é muito acima disso. Portanto, eu acho que, e eu não tenho a solução, atenção, haverá pessoas muito mais entendidas do que eu que saberão como é que nós podemos educar as crianças, os adolescentes e os adultos também, para nós usarmos o melhor das redes sociais, mas não deixarmos que os telemóveis e os ecrãs tomem conta da nossa vida. Agora, isto é muito bonito de se falar, não é? Estou aqui a dizer, eu sei que na prática não é fácil, mas eu diria que esse é o maior caminho, não é? Porque só a nível individual, lá está, vai muito no autocontrolo e nós sabemos que esse não é. Isto vai lembrar um bocadinho aquela série A Adolescência, né? Lembrei-me agora. Num caso mais extremo, não é? Sim, claro, mas totalmente. Mas verídico. Sim, a não supervisão dos pais leva a casos às vezes que parecem meio que irreais, mas pode acontecer. Pode acontecer, e o bullying das redes sociais que acontece muito, principalmente em gerações mais jovens, acontece muito e que esta noção que os miúdos hoje em dia não têm sobre o digital é muito perigosa. Então eu fui-me lembrar agora dessa série. Para quem não viu, acho que é uma ótima série para ver. Que ligada ao digital, acho que é importante. Sim, exato. É verdade. E muitas vezes também certas e determinadas questões, nomeadamente, e a ver com isso, com esses problemas que surgem muitas vezes, que não são causados diretamente por um consumo excessivo das redes sociais ou de plataformas digitais, mas a verdade é que esse excesso de consumo e essa perda de controle em muitos casos dos jovens relativamente ao consumo de plataformas digitais facilita depois outros problemas a nível da sua vida pessoal, da sua vida social, inclusive depois alguns aspectos, e a psicologia estuda isto, alguns aspectos em que há maior dificuldade social nos jovens nas escolas, e já há estudos que comprovam este fator, porque a socialização para eles normalizou-se muito mais dentro de plataformas digitais que não existem na realidade do que propriamente plataformas normais de convivência nas escolas, convivência no desporto escolar, enfim, atividades extracurriculares, e hoje em dia os jovens vivem tão ligados ao digital que já há consequências, isto já está comprovado, porque a psicologia tem vindo a estudar estas questões. Hoje em dia os jovens têm mais dificuldades sociais, aquilo a que se chama, muitas vezes normaliza-se chamar assim, e sobretudo também no meio da linguagem das redes sociais, as pessoas socially awkward têm vindo a ser cada vez mais comuns esse tipo de casos, porque a socialização para eles tem vindo a evoluir num formato que não é o formato do face-to-face, o tradicional cara a cara, e isso já traz as suas consequências para as pessoas na sua vida profissional. Imaginem essa geração daqui a uns anos, não é? Exato, tiverem que ir para o mercado de trabalho. Sim, porque o perigo também é muito esse. Os jovens de hoje são os adultos da amanhã. Exatamente. Imagina essas pessoas que não conseguem socializar no mercado de trabalho, em que tens que ter reuniões com pessoas e falar e não sei o quê. Não é só presumo. Exatamente. É que não vai ser só presumo de todo, ok? Não vai ser a pandemia outra vez, esqueçam isso. Tu tens que lidar com pessoas, porque tu vais ter que lidar com pessoas a tua vida toda, isso né? Nunca vai mudar. Até para relacionamento, não é? Sim, também. A nível da vida pessoal. Totalmente. Está a ser uma relação digital. Tens que manter uma relação diariamente, né? Claro, e isso é um grande desafio para quem não consegue socializar. Claro, exato. Sim, senhor. Pronto, então com esta questão aqui já debatida e explicada, vamos então aqui passar então para aquele que será o último tópico deste primeiro capítulo do nosso debate, ainda sobre o digital de uma forma mais alargada. Eu achei este tópico interessante de se colocar aqui, porque é uma questão que faz sentido termos aqui também a perspectiva de quem cria conteúdo, e há uma dúvida muitas vezes que existe muito entre os jovens hoje em dia, porque de facto, como já tínhamos comentado há bocado, é fácil só ver a parte boa daquilo que é partilhado por quem cria conteúdos, mas não percebem que o processo que está por trás, e também há um bocadinho nesse âmbito que eu gostaria de explicar um bocadinho aqui a ciência por trás daquilo que é a criação de conteúdo, ser influencer hoje em dia na nossa realidade, que é uma questão que infelizmente eu sinto que isto é ainda um pouquinho tabu, falar de dinheiro, mas é uma questão que não tem razão propriamente por ser tabu. Acho que não há necessidade de estarmos a
colocar a questão assim nesses moldes. É um assunto que tem de se falar sobre ele naturalmente e tem de se falar com relativa, isso mesmo, naturalidade, porque é um tópico importante e que é conveniente também explorarmos aqui um bocadinho o que é que acontece e qual é a ciência por trás desta questão. Que é precisamente este fator económico, financeiro, se assim quisermos chamar, por trás daquilo que é o processo de criação de conteúdos. É evidente que eu não vos vou perguntar quanto é que ganham a fazer isto e não sei o quê. Eu não vou pegar na questão por esse aspecto, mas gostaria de explorar um bocadinho este tópico de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, que é pedir-vos a vossa opinião e, tendo em conta a vossa perspectiva enquanto criadoras de conteúdo, se vocês acham que naquilo que atualmente é a realidade socioeconómica de Portugal, porque estamos a falar de criar conteúdo cá em Portugal, não é criar conteúdo nos Estados Unidos, que isso é um mundo completamente à parte. É outro patamar. É outro patamar completamente diferente. A nós o que nos interessa no âmbito do nosso debate é mais focar-nos naquilo que é a nossa realidade e os nossos jovens. Na vossa perspectiva, tendo em conta aquilo que são as atuais condicionantes socioeconómicas portuguesas da realidade económica hoje em dia, vocês acham que é possível, hoje em dia, um criador de conteúdos, com base naquilo que é o seu trabalho com marcas, com parcerias, colaborações, etc., viver de forma confortável, diria eu, só com base naquilo que ele potencialmente ganha com este tipo de trabalho no digital, ou acham que isto ainda estamos um bocadinho longe dos Estados Unidos neste aspecto? Porque sabemos, obviamente, que isto acontece bastante noutras partes do mundo. Sim, eu estou a falar dos Estados Unidos, mas poderia dar outros exemplos. Joana? Então, eu acho que é possível, mas Ok. acho que é cada vez mais difícil. Ok. Isto porque eu acho que a maioria das pessoas não tem noção de que há muitos criadores de conteúdos que têm de manter um day job. Pois é. Eu. Sim. Eu também eu não vivo exclusivamente das redes sociais. Lá está, não vou dizer que se mantém um hobby para mim, não é? Já ganhei passou dinheiro isso. com as redes sociais, Sim, claro. mas não poderia estar a pagar contas neste momento com Ok. as redes sociais. Não dava para ter zero em Lisboa. Isso nem com 3 trabalhos, Não. quase. Nem a Vila Franca de Xira. Mas, com todo o respeito, a Vila Franca de Xira, atenção, Claro, que é ótimo. claro. Mas eu acho que, quando eu digo que cada vez mais difícil, é que eu acredito que, se calhar, há uns anos e com menos conhecimento, e se calhar até com alguns criadores sem saberem que poderiam cobrar mais do que aquilo que cobravam, se calhar era mais fácil do que hoje em dia. E porquê? Posso dar-vos aqui alguns exemplos. Ainda ontem recebi mensagens de uma amiga minha que é criadora de conteúdos também, a desabafar de uma marca que sempre trabalhou com ela à base de parcerias pagas, não é? Em que ela até poderia receber o produto, mas para falar e para fazer conteúdos ganhava por isso, e que neste momento as propostas que recebe são todas a troco de produto. Que é uma coisa que acontece, até está prevista na lei, até Sim, já sim, é a forma válido. como sinalizamos é válido. Sim. Se fizer sentido para ambas as partes, eu acho é que têm de ficar, na minha visão, ambas as partes têm de estar satisfeitas, exatamente. E no outro dia também apareceu-me no feed, já não me lembro qual era o nome da criadora, ela estava a dizer que, em tom de brincadeira, este mês paguei a renda com shampoos, não é? Porque de facto não dá para pagar contas com produtos. E o que eu sinto é, à medida que acontece uma coisa muito boa, que é cada vez mais pessoas entram no jogo, que eu acho que isso é ótimo, e de certeza que a Andreia, estou a falar por ela, mas eu acho que ela concorda que quanto mais melhor, e nós gostamos, não há aquela, pelo menos da minha parte, não há aquela coisa, não, só podemos ser nós a ser. Não, é bom haver pessoas diferentes a fazer isto. Sim, claro. Mas eu sinto que de repente há muito aquela ilusão do eu agora vou ter coisas grátis e é tão bom. E claro que é muito bom. Sim, essa e é parte. muito válido as pessoas quererem isso, só que eu acho que isso também está a estragar um bocadinho a relação das marcas com os criadores, e cada vez se torna mais difícil conseguir essas parcerias pagas. Claro, depois há criadores e criadores. O que eu já percebi também é que não é o número de seguidores e os números que são reflexos daquilo que a pessoa vai ganhar, o que é muito interessante, não é? Pois, Pensarmos. porque pode haver tendência a achar isso. Ela Sim, tem muitos sim. seguidores, é porque ganha Vai muito cobrar, dinheiro, sim. vai cobrar muito. Completamente.
Ok. Eu acho que sim, eu acho que quando atinges um certo patamar, eu acho que acredito que consigas viver das redes sociais. Acho, e isto é a minha experiência, as marcas tentam sempre ir para aquele caminho de, olha, se eu te oferecer este produto, fazes uns conteúdos, isso aqui, às vezes é tipo, fazes um Reels, um Story, dás uma cambalhota e fazes... eu penso sempre, e é nisto que eu tento me guiar, quando eu gosto da marca, quando eu gosto do produto, quando eu sinto que, ok, isto faz sentido, imaginem, é uma coisa que eu até faria organicamente. Quer dizer, se for uma coisa tipo fazer um vídeo, não sei o quê, que eu sinto que não vai me ocupar aquelas horas todas, mas às vezes as marcas tentam sempre, vou-te enviar os produtos e tu fazes uns conteúdos, não sei o quê. Nem sempre dá para aceitar, porque o tempo também é dinheiro. Claro, e é isso que eu às vezes tento. E o pessoa até sente mal, dizer assim, olha, não posso aceitar. Sobretudo se for um negócio pequeno, não é? Queremos mesmo. Se for um negócio pequeno, o coração já para aqui. Sim. Eu sou, enfim, eu não ia dizer isto, mas é verdade, porque eu fico tipo, coitadinho, não é? Sim, mas, claro. Mas quando são marcas e eu sinto-me mal dizer que não, porque só que lá está, eu não consigo atualmente, eu tenho um trabalho normal e eu também não sei se eu conseguiria deixar o meu trabalho das 9 às 6, porque esta coisa da instabilidade a mim assusta-me muito. E depois é assim, uma pessoa faz um conteúdo com uma marca, muitas das vezes nós recebemos daqui a 90 dias e eu não posso chegar à beira de meu senhorio e dizer assim, olha, pago daqui a 90 dias, está bem? Não dá. Claro, e isto é assim que funciona muitas vezes mas fazemos alguns conteúdos agora e vamos receber daqui a 3 meses. E esta instabilidade, e tu não sabes se vais ter sempre marcas a pedir-te orçamentos e a aceitar os teus orçamentos, a mim assusta-me muito. Por isso, eu não sei se eu conseguiria, atualmente, né? Eu não conseguiria, mas também não sei se no futuro próximo eu conseguiria deixar esta estabilidade que eu tenho profissional, e também porque eu gosto muito do que faço fora das redes sociais, para viver de uma coisa incerta. E eu falo por mim, não é? A pessoa faz os conteúdos e nós descontamos, ok? Isto não é por baixo da mesa, não é nada. Isto é tudo... Passa o recibinho, vem o IRS para a pessoa pagar. Por isso é que eu não percebo porque é que é tabu, não é? Porque nós estamos... Eu passo um recibo para aquilo que faço. Eu se vou fazer um trabalho, sou fotógrafo, vou tirar fotografias para uma marca e passo recibos, é um trabalho igual. Claro, exato. Não é? Fatura. Faturo, tenho todo o processo normal. Portanto, eu acho, sim, que dá para viver, mas é num patamar que não é qualquer criador de conteúdo que hoje chega. E quem quer viver estável, aconselho um trabalho das 9 às 6 e depois part-time criação de conteúdos. Isto é o meu conselho. Ou então... Até para testar, não é? Até para testar. Gostas mesmo de criar conteúdo, se achas que estás a crescer ou não estás a crescer. Se te ambientas àquilo, se é para ti, porque pode não ser. Pode não ser, exato. Podes achar que aquilo é super giro, não sei o quê. Mas depois de experimentares, se calhar... E receber produtos em casa é muito giro, mas os primeiros produtos que tu recebes, aquele entusiasmo, não sei o quê. Claro que há marcas que ainda continuam a ser muito giro receber em casa, não é? Sim. Mas chegas a uma altura em que dá trabalho, consome-te tempo, é tempo que tu deixas estar com outras pessoas para fazer os conteúdos. Para estás a gravar com os produtos. Não é? Tipo, eu chego a casa do trabalho e vou gravar. Eu quero chegar a casa e ir para o sofá. Eu chego ao fim de semana e vou editar vídeos. Eu quero ir para a praia. E isso tudo dá trabalho. Então, é giro receber produtos, é muito giro, mas claro que tem que haver uma remuneração, porque as marcas... As marcas estão a ganhar dinheiro com o nosso conteúdo, ok? Não se iludam. As marcas, nós fazermos um conteúdo para aquela marca... estão a beneficiar com a nossa partilha. Ou seja, isto tem que ser um win-to-win, não é? Nós temos que ganhar os dois. Claro. Porque as marcas, e eu sei porque eu também trabalho criação de conteúdos não, mas trabalho na área digital para uma empresa, né? E eu sei como é que estar do outro lado da marca. E, portanto, isto ganha os dois lados. Claro, exato. Claro. E agora pegando aqui nessa... Também para puxar aí essa parte da questão, porque hoje em dia as marcas, obviamente, que são as primeiras a beneficiar e a ter algum ganho com o trabalho e com a partilha da criação de conteúdo. Falando não só, obviamente, da questão da publicidade, mas também de tudo o que podem vir a ganhar por estarem associados a certos criadores de conteúdo ou a certas pessoas em particular que já têm uma imagem, uma base estabelecida nas redes sociais. Isso, obviamente, traz benefícios para as marcas. Vocês, na vossa opinião, sentem que as marcas hoje em dia, de uma forma assim geral, têm-se vindo a vocacionar mais recursos na parte de marketing, publicidade, etc., para as redes sociais
sociais, ou ainda a principal aposta é nos meios mais tradicionais, os anúncios na televisão, os rádios, os billboards? Acham que as marcas têm-se vindo a voltar para o digital, ou ainda o tradicional ainda é o principal, em termos de publicidade, marketing, etc? Vou começar eu. Sim. Já Eu sei estava a o que dizer. Porque eu já tenho aqui a minha ideia. Porque eu tenho a ideia, né? Aquela coisa de trabalhar dos dois lados. As marcas querem muito estar no digital, mas as marcas não querem investir no digital. Tal e qual. Ok, já percebi. E eu digo isto, lá está, eu trabalho atualmente mais, eu acompanho 360 de uma marca, e eu sei perfeitamente que o budget para o offline é completamente diferente do budget para o digital. Mas, no entanto, as marcas querem estar muito presentes no digital, e o digital nós temos que estar presentes, giro. Mas tudo tem um custo, não é? Pois, tem o plafond. Isto, eu acho que tem que. Até porque hoje em dia a minha visão é que o offline funciona e assim, Sim, mas não funciona. Cá há uma geração que não vai ver aquele anúncio na televisão. Não vai ver. Sim, pois não. Vai ver aquele criador de conteúdo a falar daquele conteúdo, daquele tema. Portanto, acho que tem que haver aqui. E algumas marcas tentam fazer esse exercício, mas eu penso que sempre que é na base do. Vamos fazer aqui umas coisas. Exatamente. Para fazer que estamos. Mas sem gastar muito. Sem gastar muito. Exatamente. Porque o offline tem que fazer E uma pessoa para sim, filmar, apresentar, editar, escrever. Olha, esse trabalho, vais para o teu iPhone e editas e coisas assim. Exato. E pronto, eu acho mesmo que querem muito estar, e eu sei que o marketing numa empresa é o departamento que menos dinheiro tem. É verdade, é sempre, sim, mas corta do marketing. É preciso fazer aquilo. Tira do marketing. Não é? E como a gente tivesse muito dinheiro. Sim. E eu percebo, juro que percebo que é difícil ter dinheiro para tudo. Mas vamos tentar equilibrar aqui um bocado, porque realmente o digital já mostrou e continua a mostrar que dá resultados. Que é incrível, que dá resultados, que alavanca uma marca, a marca pode se tornar viral, um produto pode se tornar viral e esgotar. E às vezes mais facilmente no TikTok do que no anúncio da TVI. Mas vai passar um shampoo no anúncio às 4 da tarde e vai passar no TikTok, né? Com a experiência real. Sim. É completamente diferente. Claro. Ok. Joana, enquanto locutora de rádio, que Sim. muitas vezes é fonte de anúncios e Sim. de publicidade a diversas marcas, comparar aqui aquilo que tu tens acompanhado no rádio e aquilo que tu acompanhas nas redes sociais. A minha última experiência em rádio, como era na rádio pública, não tínhamos publicidade, portanto eu não tenho uma experiência assim tão ligada, porque quando eu trabalhei num meio comercial, as redes sociais ainda estávamos a começar, já tínhamos uma community manager e coitadinha, ela tinha de fazer tudo sozinha, porque ainda era muito. Agora, a trabalhar com marcas grandes, tenho claramente essa percepção exatamente do que a Andreia disse, é que o budget para spots em televisão é sempre muito superior ao budget. Isso é caríssimo. Spots na televisão, spots no cinema, antes dos trailers do filme começar, custa não sei quantos milhares de euros cada segundo de anúncio. É muito dinheiro. E é tudo, mesmo os recursos todos, porque não é só o ator ou o criador de conteúdos a quem tu estás a pagar, não é? Isso consegues medir, não é? Tu medes, a televisão, né, dá-te ali uma média de quantas pessoas vão atingir. E tu nas redes sociais pensas assim, vai que isto não viraliza, não é? Pois. Sim, corres sempre o risco, não é? Pode correr bem ou não. Pode correr mal. Exatamente, mas estava eu a dizer, há toda uma equipa. E aqui pensando mais do lado das empresas, porque eu nunca trabalhei no lado empresarial em marketing digital, mas cheguei a ir a algumas entrevistas de emprego e percebi porque é que eu não queria trabalhar em marketing digital para uma empresa. Com todo o respeito, mas porque eu sinto que, lá está, querem uma pessoa para fazer o trabalho de 5 ou 6 pessoas. Isto pode parecer que eu estou aqui, que estou a falar de boca, não é? Mas vamos lá ver, quando estamos a produzir um anúncio na televisão, se olharmos para trás das câmaras, a quantidade de pessoas envolvidas num anúncio de segundos às vezes, não é? Quando tentamos fazer. Exatamente, não é? Eu não estou a dizer que será o mesmo número de pessoas para o digital, não sei, também não tenho esses números. Mas não se pode esperar que uma pessoa faça tudo e faça tudo bem, não é? E é assim, como eu gosto muito disto, custava-me estar num sítio a fazer uma coisa mal feita e que não me ia estar, não é? Porque trabalho é trabalho, tudo bem, mas convém tirarmos algum prazer e percebermos que estamos a trabalhar para um propósito, não é? E eu sinto muito isso, que há muito pouco investimento
tanto em budget geral, como há esta ideia de que, pronto, vamos contratar uma pessoa para o marketing digital da empresa. Que eu entendo que seja uma coisa que aconteça numa empresa muito pequena, não é? Porque às vezes é a mesma pessoa que se calhar varre o chão e tudo, porque é o que é, não é? Sabemos que é a realidade. Mas numa empresa estabelecida faz-me confusão. E acho que é uma questão de mentalidade que tem de mudar e que se calhar é um caminho a percorrer, não é? E ainda bem que estamos aqui a falar sobre isso os três, para também se calhar outras pessoas começarem a pensar um bocadinho mais no assunto. É? Deixa-me só dar este exemplo, acho importante partilhar isto. Quando eu comecei, eu falei sobre isto no TikTok, quando eu comecei na minha área, há uns anos atrás, as primeiras propostas que eu recebi, eu lembro-me de estar a trabalhar supostamente em marketing, né? Ainda na altura que escrevíamos conteúdos para os blogs. A senhora que lá estava a chegar à minha beira e dá-me um pano para a mão e diz-me assim, para tu limpares depois, e eu não percebi. Como assim? Atenção, nada contra, eu trabalhei em loja e eu limpava. Agora, em momento algum da minha entrevista foi-me dito isto e eu estava a ganhar uns míseros 700 euros, ok? Para fazer aquele trabalho. E eu sou sujeita-se porque tu queres muito entrar na área. Eu quero ganhar currículo, quero entrar na área, quero começar a trabalhar, mostrar que faço coisas. Só que eu tive essa possibilidade de sair, não é? Nem toda a gente tem, precisam daquele trabalho, mas hoje em dia as pessoas meio que aceitam este tipo de coisas no desespero. Mas isto acontece, ok? Por 2 vezes me ofereceram-me trabalhos em que eu fazia tudo o que era de marketing e não limpava. Ia receber nada, não é? Que é mais assustador. Exato. E as marcas muitas vezes têm a noção que essa é a realidade de algumas pessoas e também tentam aproveitar aí um bocadinho. Olha, se lhe oferecemos isto, ela vai aceitar, portanto não é preciso pagar. E então o budget pode ficar reduzido, que elas fazem aquilo de graça. Mas isso infelizmente não é um problema só do marketing digital. Acho que é um problema do mercado de trabalho em geral. Sim. Isso é em todas as áreas, qualquer área. Exato. Sim, senhor. Pronto, então com este tópico aqui já mais abordado e debatido, encerramos então o primeiro capítulo do nosso debate e estamos então em condições de, desde já, passar para o segundo capítulo. Agora vamos nos vocacionar mais, não tanto no digital de uma forma geral, mas sim nas redes sociais de uma forma um bocadinho mais específica e, portanto, vamos dar início ao capítulo 2, #redes sociais. Vou começar aqui só por citar uma pequena frase para englobarmos aqui o âmbito do capítulo e, portanto, a quote para o segundo capítulo será a seguinte: as redes sociais não mudaram quem somos, apenas tornaram mais visível o que já éramos. Mark Zuckerberg. Quando falamos, e para explorarmos aqui um bocadinho a ciência por trás das redes sociais, na esmagadora maioria das vezes das pessoas, dos jovens que utilizam as redes sociais e que fazem conteúdo, mesmo que não seja fazer conteúdo no sentido mais profissional ou no sentido de partilhar o seu conteúdo nas redes sociais, muitas das vezes isso acontece porque existe aquilo que a psicologia tem vindo a estudar, existe uma busca por validação, uma busca por aceitação de quem nós somos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos, através da partilha nas redes sociais. E muitas vezes essa validação é muito fácil de medir porque o algoritmo e a dinâmica das redes sociais é formatada desta forma. É fácil de medir através dos likes, os seguidores, as partilhas, as republicações, o nosso conteúdo. Se ele cresce e se as pessoas aceitam aquilo que nós partilhamos e que nós criamos, é muito fácil termos este sentimento de validação através das redes sociais. Só que muitas vezes, sobretudo para aqueles jovens que poderão ter mais alguma dúvida ou poderão não saber bem como lidar com esta atenção, com este palco e com esta busca por validação, porque isto tem um aspecto que lá está, a psicologia tem vindo a estudar este contacto e esta interação dos jovens com as redes sociais. Às vezes não é muito fácil lidarmos com aquilo que é o palco das redes sociais. E aquilo que eu gostava de começar por vos perguntar e por pedir a vossa perspectiva, o que é que vocês teriam a dizer aos jovens para eles, de uma forma assim mais geral, vamos começar de uma forma mais genérica, lidarem com as redes sociais. Andreia, começo agora contigo. Quem é que nunca apagou um conteúdo que tem poucos likes, não é? Estou a falar para querer desse conteúdo. E eu, para mim, falo. No início, a pessoa fica sempre, ter poucos likes é porque não fiz uma coisa bem feita. E é difícil de combater isto, porque às vezes tu fazes uma coisa tão gira e eu faço este exercício que é pá, isto ficou tão giro. É? Exato. Se fosse eu a ver, eu ia gostava. Tal e qual. Porque lá está, a pessoa faz aquilo que gosta. Eu pelo menos faço as coisas que eu gosto. Exatamente. E
eu já eliminei conteúdos, ok, já arquivei, porque isto estava muito mal. Mas a verdade é que eu gostava daquele conteúdo e hoje em dia eu não faço isso, porque eu gosto, tenho orgulho naquilo que eu fiz, beijo-me naquele conteúdo, então eu não acho que faça sentido. Mas outras pessoas podem não gostar. Claro. E está tudo bem. É válido, porque isso, nós não gostávamos todos do amarelo, não é? Claro, assim, claro. não gostávamos todos do amarelo, pronto. Mas é que lá está, mais uma vez, é difícil nós lidarmos com isto dos poucos comentários, dos poucos likes, das poucas visualizações. E depois, uma coisa que eu acho que neste meio é extremamente propício é a comparação. Tu comparas-te muito com aquela pessoa, mas porque aquela pessoa está a trabalhar com aquela marca, tem menos seguidores que eu. Não é? Isto é fácil tu pensares isto. Sim. E é uma coisa humana, até no trabalho. Porque ela foi para um vídeo ou não é? Este exercício é difícil, precisamente, de fazer quando nós estamos numa idade em que a nossa personalidade ainda não está bem definida, nós não sabemos bem aquilo que gostamos, não sabemos bem, queremos que toda a gente goste de nós, queremos ambientar de maneira que eu pareço ser uma pessoa que não sou. E isto nessa geração é muito difícil, porque tu vais sempre fazer aquilo para procurar um bocado de validação. Claro que tu, com a maturidade, começas a pensar, sentes-te confiante para dizer assim, eu fiz isto, eu gosto disto, eu vou partilhar isto. Se correr bem, tudo bem. Se não correr bem, tudo bem na mesma. E não podemos ficar sempre atrás do que as outras pessoas vão gostar e estar sempre constantemente à procura da validação dos outros, isto para tudo na nossa vida, não só nas redes sociais, porque senão nós não vamos viver o que nós queremos e vamos ver o que as outras pessoas querem. E só por aí, para mim, já nem fazia sentido sequer criar conteúdos para redes sociais. Claro. Ou seja, gostarmos daquilo que nós fazemos e do conteúdo que nós criamos é o mais importante. Quando nós gostamos, é meio caminho andado. A questão da autenticidade. Exatamente. Quando tu gostas, tu olhas para um conteúdo e tu vês-te naquilo e tu gostas. Eu às vezes, isto é ridículo que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Eu realmente faço aquilo que gosto. E há conteúdos meus que às vezes eu vou olhar e fico assim, a rir, sabe? Eu tive mesmo bem aqui agora. E ainda bem que é um trabalho, não é? É um trabalho que tu fazes. E aquele conteúdo cá teve meio dúzia de likes. Mas eu gostei e senti orgulho naquilo que eu fiz. E para mim isso não tem preço. E eu, se não ter muitos likes, pronto, olha, ok, amanhã pode ser que tu gostes de outra coisa qualquer que eu faça. Não falta é conteúdos. Mas pronto, acho que isto é a parte gira da coisa. Ok. Totalmente. E aliás, eu até costumo dizer que se fiz um conteúdo de que eu gostei e não correu muito bem, pior seria se eu tivesse feito uma coisa obrigada e corria mal. Aí é que a frustração era muito maior. E essa foi uma coisa que eu... Porque assim, eu já levei este assunto para a terapia, para a minha psicóloga, ok? Porque mexe connosco, é impossível. E eu acho que, sobretudo, quando assim, os problemas de autoestima são uma realidade, não é? E a Andréia falou aqui da comparação, não é? Porque nós vamos estudando os algoritmos e percebemos que eles são cada vez mais instáveis, não é? Antigamente, teres alguns seguidores significava que os teus seguidores iam ver os teus conteúdos. Hoje em dia isso não é garantido. Tu podes ter centenas de milhares de seguidores e só 100 é que viram o teu conteúdo. E pode ser má estratégia, mas também pode ser não tiveste sorte naquele, sei lá, há tantos motivos para isso acontecer, não é? Eu por exemplo, não estou muito dentro das fórmulas, nem gosto de pensar o conteúdo para uma fórmula, só aquela coisa de, vou fazer um gancho. E é aquela coisa de segundos, sim. Exatamente. É como no YouTube era aquela coisa do clickbait. Vou fazer um título super chamativo e depois a pessoa entra no vídeo e não é nada daquilo, não é? Exato. Isso tira a autenticidade, não é? Que hoje em dia é cada vez mais importante. Se calhar no início não se dava tanta importância e agora cada vez mais. Portanto, eu diria que pode acontecer a qualquer pessoa e termos isto presente e sabermos que isso não diz se o nosso conteúdo tem qualidade ou não. Mesmo que até diga que é porque as pessoas não gostam de nós, olha, e ainda assim isso não quer dizer que não tenhamos feito uma coisa bem feita, com qualidade e que foi pensada e que demos o nosso amor e carinho e tudo mais. E sim, termos orgulho naquilo que fazemos, como a Andréia disse, acho que é essencial. Sendo que isto é tudo muito bonito na teoria. Tudo aquilo que nós estamos a dizer é muito bonito, mas é perfeitamente natural e por isso é que eu levei isto para a minha psicóloga, não é? Ela ajudou-me, claro que ela tem as ferramentas dela para me ajudar a ver as coisas de outra forma e às vezes é isso, precisamos da ajuda de um profissional para trabalhar a nossa autoestima, a nossa confiança. Mas sem dúvida que é isso.
procurar saber um bocadinho mais sobre algoritmos, Sim, procurar. exato. Há Sim. tanta gente a falar sobre isso, há pessoas que o nicho delas é falar para criadores de conteúdos, Sim, não é? sim. E já há pessoas muito interessantes a falar. Ok, há cursos muito interessantes, há outros que nem tanto, não vou por aí, mas há pessoas já a darem inputs muito, muito válidos que nos podem ajudar. E no fundo é isso, é fazermos um trabalho de não deixar que isso dite o nosso valor, porque não. Sim, Eu sei exato. que isto não é fácil, estou aqui a Exato. falar. Não Falar é fácil. fácil, mas É exato, uma luta aplicar constante depois. que tens diariamente, Sim. não é? Sim, Com tudo que sim, tu sim, partilhas. Às vezes é só partilhar e pronto. Às vezes Só mais. partilha. Pois, Partilha e não penses muito nisso. Se vais pensar muito ou estás ali, Sim. quantas pessoas dizem, tem tanta Vais coisa encontrar um guardada nos defeito drafts, qualquer. nos Pois saves, é. né? Sim, Tanta sim, coisa sim. guardada, mas é que não acho que ainda não está muito bom. Sim. Se nunca tentares, não é? Exato, sim, a nunca coisa estará bom. Vais nunca sempre vai estar encontrar bom. um É que nunca vai estar defeito. bom, mas Sim. se vocês acreditarem pelo menos em vocês e é aquela coisa do quando partilhas aquilo que tu realmente acreditas e gostas, Sim, podem dizer o que quiserem, né? claro, É. Sim. claro. É um bocado por aí. E essa questão da autenticidade também acaba por ser muito, muito importante. Eu sinto que hoje em dia as redes sociais têm vindo a mais ou menos a adaptar-se de alguma forma, sobretudo com uma rede social que ela tem vindo a ganhar, não foi a primeira a aparecer cá em Portugal, mas tem vindo a ganhar muita popularidade recentemente, sobretudo a partir da pandemia, que é a questão do TikTok. O TikTok tem vindo a ser uma rede social, tem vindo cada vez mais em ascensão a ganhar popularidade entre os mais jovens. Porque eu acho que isso se prende com uma questão que era isto que estávamos a comentar. O algoritmo do TikTok eu sinto que ele funciona muito melhor, trabalha de uma forma muito mais inteligente do que os algoritmos de um Instagram ou de outra plataforma um bocadinho mais tradicional. O TikTok consegue mostrar o tipo de conteúdo que tu crias às pessoas que ele acha que vai gostar de uma forma mais inteligente. Ou seja, consegue ampliar o público de uma forma mais natural, mais orgânica, mais smart. E, portanto, quando ele mostra aquele conteúdo a pessoas que potencialmente vão gostar daquilo, elas passam mais tempo a ver o conteúdo, elas dão like, elas republicam e consegue fazer uma expansão e uma ampliação daquilo que é o teu conteúdo de uma forma mais rápida, mais eficiente e tudo isso. E, portanto, eu acho que mesmo as próprias plataformas das redes sociais e o Instagram também tem vindo a desenvolver sim. o algoritmo, a torná-lo mais inteligente neste sentido, tem vindo a tentar trabalhar no sentido que os criadores de conteúdo sejam autênticos, porque depois a parte do público, se aquilo vai ter likes ou não vai ter, os próprios algoritmos dizem, eu faço esse trabalho, eu mostro a quem tu queres que veja isto. E então tem vindo a trabalhar melhor nesse sentido. Acho que mesmo as próprias plataformas tentam puxar pela parte da autenticidade da criação de conteúdos dos próprios criadores. Isto antes era mais complicado. Sim. Era preciso haver essa questão do ter um título chamativo e a thumbnail toda não sei o que mais. E hoje em dia as próprias plataformas facilitam a partilha de conteúdo que seja autêntico, seja uma coisa que realmente quem está a criar e a partilhar gosta por si. E portanto acho que também é um trabalho que as próprias redes sociais vão fazendo de forma mais ou menos automática. Não podemos esquecer que as redes sociais, o papel delas é nós não sairmos da rede social. Não é? Aprendermos lá. É assim que Sim, funciona. claro, Tanto claro. a Meta como o TikTok, a ideia é nós entrarmos na rede social e vão fazer tudo para nos manter ali dentro o máximo tempo possível. Então eles têm as estratégias dele, que é tu começas a ver um vídeo sobre uma coisa, ele vai-te entupir-se daquele vídeo, porque vê que tu estás agarrado àquilo. É assim que funciona, não é? Sim, Sabes sim, que eu exato. ouvi, não sei se é verdade, mas disseram-me que há uma citação do TikTok que é: o meu concorrente não é o Instagram, nem é o Facebook, nem é o Exato. YouTube, é o sono. Ah, Eu achei isto assustador. eu percebo, sim, é assustador, mas eu percebo. Sim, mas não é? Sim. Eles estão a competir com o sono das pessoas. Sim. É Dá que macabro. pensar, dá que pensar. Macabro. É verdade. Exato. Não sei se isto é verdade, atenção. TikTok Sim, não. E pesquisar. se é verdade ou não, Não mas faz cancelem. sentido que assim seja, faz. Sim, senhor. Pronto, então vamos avançar aqui para mais um tópico, falar aqui de mais algumas coisas relacionadas com as redes sociais. Vamos agora falar de algumas questões que têm aqui um bocadinho mais que se lhe diga, porque a verdade é que as redes sociais têm este aspecto positivo de partilha de conteúdo, possibilitar que criadores de conteúdo façam aquilo que entendem, partilhem aquilo que gostam, aquilo que querem, aquilo com o qual se identificam, mas depois isso também traz algumas consequências e algumas coisas que poderão ser mais negativas para os jovens e aqui atrevo-me a dizer para a sociedade de uma forma geral, que são alguns fenómenos associados muitas vezes às redes sociais
que vamos tentar esmiuçar e tentar explicar do vosso ponto de vista e da vossa perspectiva um pouquinho melhor. E eu gostava que começássemos por falar um pouco sobre aquilo a que se chama a cultura do cancelamento. Porque a verdade é que hoje em dia cria-se muito conteúdo, naturalmente há milhares e milhares de TikToks que estão a ser feitos upload a cada segundo. Neste momento está a ser criado milhares de conteúdos para o TikTok, para qualquer rede social. E muitas vezes esse conteúdo acaba por não ser bem recebido, não levar a críticas, levar a, enfim, uma série de coisas negativas que muitas vezes este fenómeno acaba por ter alguma ciência por trás. E a verdade é que hoje em dia os jovens, a geração atual que está a criar conteúdo, não tem ainda aquela maturidade que precisa ter para ter a noção de que quando estás a criar conteúdo que literalmente qualquer pessoa no mundo vai poder ver, é preciso haver algum cuidado, é preciso haver aqui algumas parênteses, alguns nuances quando fazes essa criação e partilha desse conteúdo. E muitas vezes a verdade é que hoje em dia os jovens, em muitos casos, não têm um controlo e uma vigilância parental que deviam ter quando estão em contacto com as plataformas digitais e com as redes sociais. Porque há muito uma tendência, muitas vezes também por parte dos pais, de achar as redes sociais são só miúdos a partilhar coisas. Não há aquele estigma de perigo associado, como acontece, por exemplo, nos videojogos, que há a violência, há o sangue, há não sei o quê. Há esse estigma associado a videojogos. Nas redes sociais, obviamente, isso também pode acontecer, mas não há tanto esse estigma de coisas más que acontecem nas redes sociais. Portanto, os pais deixam os miúdos a navegar no Instagram e no TikTok durante mais tempo, sem terem realmente a noção de que eles estão a navegar, mas também estão a criar conteúdo e é preciso ter algum cuidado com aqueles que eles estão a colocar nas redes sociais. E gostava de vos pedir a vossa perspectiva relativamente a este aspecto daquilo que muitas vezes acaba por ser depois um fenómeno conhecido como cultura do cancelamento, que é uma má recepção de conteúdos criados online. É óbvio que isto acontece numa dimensão maior quando o criador de conteúdo por si já tem uma base maior, mas pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente do seu tamanho no digital. Aquilo que vos gostaria de perguntar, Joana, vou começar contigo, seria precisamente neste sentido. Quais é que achas que são os principais cuidados que os jovens hoje em dia têm de ter quando estão a criar conteúdos para partilha nas redes sociais? O que é que isto tem de nuance que é preciso que eles tenham em atenção quando estão a criar conteúdo? É complexo, não é? Mas eu diria que termos noção dos nossos valores e daquilo em que nós acreditamos, não é? Ou seja, quando estamos a passar a nossa opinião para o online, o mundo inteiro, não é? Sim, qualquer pessoa espalhada pelo mundo pode ver, temos de ter noção de que há pessoas que podem não gostar, podem não concordar, até podemos ser mal interpretados, isso pode acontecer. Portanto, acontece muito também. Ou seja, eu costumo dizer, por exemplo, que eu não gosto de mentir em coisas cruciais da vida, não é? Porque quando tu mentes, depois tens de manter e tens de te lembrar, não é? E eu lembro-me de tão poucas coisas que depois, não é? E então aí a mentira ainda fica com a perna mais curta. E eu acho que acaba por ser um bocadinho o mesmo. Quando nós publicamos uma coisa, ela fica lá para sempre, não é? O que não invalida que nós não possamos mudar as nossas perspectivas. Até se estás a falar de público jovem, ainda está em processo de Aliás, eu continuo em processo de autoconhecimento, portanto, eu ainda mudo de opinião em relação a várias coisas. E eu acho que termos essa humildade de perceber que nem sempre estamos certos, ouvimos o outro lado, não é? E a Andréa há bocadinho falava, há comentários de ódio, mas há comentários que são só uma opinião contrária à nossa e nós até discutimos e argumentamos e até vemos o lado da outra pessoa e se calhar até mudamos a nossa opinião. Ou seja, eu acho que é uma das melhores formas de lidar, porque a cultura do cancelamento pode acontecer a qualquer pessoa, não é? Eu diria que em Portugal a cultura do cancelamento até hoje não teve assim grandes consequências, não é uma coisa que lembro-me que tem havido casos. Talvez sim, se calhar, pronto, se for uma pessoa que cometeu um crime, quer dizer, mas não dá. E às vezes é assim, não é? Agora, porque a pessoa chegou e disse uma coisa que foi politicamente incorreta, como se costuma dizer, ainda não vi ninguém sofrer consequências mesmo graves, tirando, pronto, algum ódio nas redes sociais que eu também não concordo com isso, não é? Também não acho que esse seja o caminho. Mas acho que se a pessoa estiver convicta daquilo em que acredita, é mais fácil depois lidar com isso. E, ao mesmo tempo que somos convictos daquilo em que acreditamos, termos abertura para, às vezes, reconhecer que
tivemos mal, Sim, não é? sim, sim. Acontece. Acho que foi com o Kiko Is Hot. Ele fez um vídeo por causa da música dos Napa. Sim. Por causa, a dizer, então, mas afinal vocês não gostam de viver em Lisboa. Pronto, ele falou da posição de uma pessoa que é de Lisboa e que adora Lisboa, e ele interpretou aqueles vídeos como as pessoas estarem a queixar-se de terem de ir para Lisboa para estudar, ter uma vida melhor, não é? E ele até tem um following bastante fiel e as pessoas costumam concordar muito com ele, mas houve várias pessoas que lhe fizeram aquela chamada de atenção de, olha, não foi fixe, ou interpretaste mal, ou não sei o quê. E ele fez um vídeo a dizer, olhem, realmente repensei. Pronto, e acho que ninguém que goste dele ficou chateado. Eu consegui perceber, não é? Isso revela muita maturidade de, lá está, a pessoa ter... Mesmo da parte dele também, reconhecer. Sim. A capacidade de reconhecer, olha, se calhar não estive bem. Portanto, se nós tivermos estas características, será mais fácil, sendo que pode ser difícil. É sempre complicado lidar com essas coisas, não é, André? É difícil, não basta às vezes fazer só aquilo que nós gostamos, é preciso pensar muito bem naquilo que nós vamos dizer. Porque nós temos várias opiniões, eu tenho várias opiniões sobre muitas coisas, aí há opiniões que eu simplesmente guardo para mim. Porque eu acho que não sinto necessidade, nem sinto que nós não temos que dizer tudo o que pensamos. Claro. Nós temos que pensar em tudo o que dizemos. E eu penso um bocado... Isso é uma boa quote. Vai, André. Mete no coisinho. Em helvética. Porque eu acho mesmo... Porque é assim no nosso dia-a-dia. Tu vais à beira de um colega do teu trabalho e vais dizer... Sem filtros, tudo. Sim. Até porque tu estás a passar a tua opinião, lá está. Nós estamos a passar informação para outras pessoas. E é preciso... Às vezes nós temos muito noção daquilo que vamos dizer. Por exemplo, há temas que eu gostava muito de falar, só que eu acho que eu não tenho conhecimento total sobre, então eu guardo-me, ok, eu gostava, mas não vou fazê-lo, porque se calhar as pessoas vão começar a esmiuçar isto e eu não vou ter estrutura para levar isto em frente, então eu vou-me guardar. Há coisas que às vezes é preciso pensar muito bem naquilo que se vai dizer. Há temas que são muito sensíveis para nós falarmos, ok? Há temas que deixem realmente para quem sabe. Não temos todos que falar. Aconteceu, né? Por exemplo, agora a guerra, não é? Nós não temos todos dar opinião sobre a guerra. Que dizer, dar a nossa opinião, sou a favor deste e daquele, sei quê. Podemos falar, né, da forma que nos preocupa, mostrar que estamos preocupados, claro. Né? Todos nós estamos preocupados, todos nós temos que estar atentos e informados sobre e procurar informação nos canais corretos. Para que depois, quando a gente chegar a um sítio, saber que aquilo é verdade ou mentira. Mas nem todos nós temos que passar informação falsa ou só porque tenho que falar sobre isto porque agora está em altas. Não tens. Também acontece muito. Ok? Nem sempre tens de falar num tempo porque ele está em altas. E às vezes esta necessidade de... que é o FOMO, né? A gente estar a perder aquela informação, sente aquela necessidade, tenho que falar sobre isto. Não tens. Exato. Ter liberdade de expressão não significa que tenhas de estar sempre a usá-la toda a hora. Exatamente. A liberdade de expressão é verdade. É muito isso. Não é porque eu posso falar sobre tudo que eu tenho que falar sobre tudo. Fala realmente quando sentires, ok, eu domino este tema, posso esmiuçar aqui um bocado mais, acho realmente que faz sentido eu falar sobre isto. Não façam por fazer ou só para estarem na onda da coisa, não é? E quando às vezes a pessoa vai só naquela coisa dos outros que estão a fazer, também quer fazer, é propício a. Mas isto da cultura de cancelamento é pano para mangas que eu, honestamente, eu não tenho sequer ideia de... E até essa questão de estar toda a gente a falar de um assunto só porque ele está em voga, nas redes sociais depois acontece uma coisa, um fenómeno que aí pode acabar potencialmente por não ser tão positivo, que é quando toda a gente fala sobre um assunto, significa que vai haver ali algumas pessoas no meio de quem está a falar que realmente têm noção e têm conhecimento e background académico e profissional para falar sobre aquilo e perde-se no meio do ruído de todas as pessoas que estão a falar. Exato, é o tal ruído das redes sociais. E muitas vezes, como há pessoas que dizem coisas mais polémicas, ainda que sem conhecimento de facto, que dão mais engagement àquilo que estão a dizer e mais acabam por viralizar mais do que quem realmente é um especialista e está a falar e a partilhar na sua conta que é mais pequenina ali no TikTok, acaba por fazer mais impacto pessoas que falam sobre um assunto sem saber do que quem está no meio da multidão e que realmente tem algum conhecimento para transmitir informação válida, verdadeira. Isso é muito perigoso, sim. É muito perigoso. E às vezes as redes sociais não funcionam no sentido de dar a palavra a quem sabe, é mais no sentido de dar a palavra a quem tem mais visualizações, tem mais likes, tem mais republicações. E isto às vezes pode funciona bem no sentido do engagement na rede social, mas funciona mal naquilo que é disseminar desinformação. E propósitos das redes sociais. Por isso é que às vezes em certos temas dos quais não somos especialistas, mais do que falar sobre eles é partilhar
sobre quem sabe. Sim, Exatamente. Exato. Depois Eu é sempre- olhar para a ciência, por Exato. exemplo, guerra, agora Sim. questões políticas, vá. Claro. Sim. Mas é sempre sim. republicar. Republicar. Quem fala-se Quem- exato. com verdade e certeza, fazer republicar nesses. E na Exatamente. dúvida, não partilhar. Pois, É. exato. Se Se não sabes se aquele conteúdo poderá vir a ser útil ou não. Ou se é negacionista, por Ou negacionista, exemplo. pois. Porque às vezes nós queremos E agora partilhar podemos uma dar opinião. um milhão de exemplos. Sim. Isto é um mundo infindável. Sim, sim, Eu sim. no início dava a minha opinião também sobre imensas coisas e era muito revolucionária. E eu tenho de falar sobre isto e eu vou mudar o mundo. E percebi que às vezes eu estava a fazer mais mal à causa do que bem. Pois. E então comecei a retrair-me um bocadinho, não a limitar-me ou a censurar-me, mas comecei a pensar: se calhar não me cabe a mim estar a falar Pois. Exato. sobre isto. Exato. É isso. Completamente. Mas é difícil. Claro, É, e às vezes queremos. é difícil. E às vezes existe essa Sim. pressão, não é? Quando eu Sim. farto-me de ver vídeos de pessoas, está a passar-se isto no mundo e as influências todas caladas. E, claro, não estão a falar de mim, estão a falar das grandes, geral, não é? geral. Mas eu fico assim, se calhar elas até pensaram em falar, mas. E depois é estranho, imagina, Sim. estás a dizer, que horror, porque o país está todo a arder, mas tenho aqui este shampoo muito. É muito estranho isto, não é? Sim, Eu sim. vi ontem uma partilha do Truman Show, do filme, não sei se vocês viram. Sim. Em que ele está a falar com a noiva ou namorada, já não me lembro, e ela de repente começa a fazer a publicidade ao cacau ou uma coisa assim. Sim. E a legenda do vídeo era influencers hoje em dia, tipo, o mundo está em guerra, tudo a arder e não sei o que, e eles "Não, estamos a fazer Sim. publicidade." Ou seja, às vezes eu também Claro. percebo, se a pessoa tem um compromisso com uma marca, porque esses compromissos não foram de ontem, não é? Pois, Nós às vezes estamos há exato. meses. Independentemente não do que é? acontece no mundo agora a E tu seguir. também não vais Exatamente. parar toda a Claro. tua. Assim, isto. Sim. Vamos aqui pensar uma coisa. Isto chega a ser até egoísta da nossa parte, mas a nossa vida continua, não é? Claro. Temos de pagar Eu não contas vou- na eu- mesma. Sim. E não é só questão de contas, né? Eu não vou deixar de fazer exercício físico, uma coisa que eu gosto, ou eu não vou deixar de estar com meus amigos porque Sim. isso está a acontecer, não é? Claro. Que me preocupa e claro que penso, e na altura que acontece, uma pessoa fica sempre assustada e assim, mas a nossa vida continua, e Claro. isto é o lado mais negro da coisa, né? Que é a vida de outras pessoas parou, a nossa continua e nós temos que Claro. seguir a vida. Claro, E claro. essa coisa do mas as influencers não vão se pronunciar, eu entendo, mas agora vamos imaginar que todas as influencers pronunciavam sobre o tema. Mas já viram a salganhada que ia ser? Pois é. Tipo, às vezes até sinto necessidade de falar alguns temas. Eu lembro-me há uns tempos atrás, surgiram alguns temas aqui relacionados até muito com a questão do abuso e da. Agora estou-me a esquecer o nome. Violência doméstica? Não. Contra as mulheres. Ai, estava a faltar a palavra. Assédio. Sim. O assédio. Assédio. E eu cheguei a falar até sobre o tema. Mas porque, pronto, ok, isto realmente é uma coisa que me já vivi algumas coisas, né? A pessoa tem sempre aquela coisa. Mas há outros temas que eu não. Porque não podemos nos pronunciar todos sobre tudo. Porque eu acho Faz menos sentido falar faz sobre menos aquilo. sentido. Estamos a tirar lugar a pessoas que realmente têm coisas importantes para dizer, coisas importantes para nós pensarmos e vamos dar espaço a essas pessoas, ok? Não vamos todos falar sobre o que está. Sobre um tema porque não nos cabe a todos. Claro. E às vezes até a melhor participação que podemos ter sobre um assunto que não é o assunto, não é a nossa área, é uma coisa que não dominamos, muitas vezes nós podemos fazer conteúdo, mas é conteúdo no sentido de partilhar a mensagem de que ouçam quem sabe. Sim. Não liguem a quem está a fazer aquela bravata pueril, inconsequente Vão se nas informar, redes não é? sociais, vão se informar. É isso. Tentem perceber qual é que é o background das pessoas que estão a falar, se tem bases académicas, se percebe de política, se é alguém licenciado em ciências políticas, se calhar tem mais base para falar do que um influencer. Pronto, às vezes o apelo a que as pessoas façam esta filtragem da informação que está a acontecer sobre os temas da atualidade, sobretudo quando são coisas relativamente graves e com importância, guerras, doenças. No caso do Covid também houve muito falatório. Muitas informação, exato, nas redes sociais. E, portanto, às vezes, só partilharmos a mensagem de que ouçam quem sabe é um bom contributo e é um bom conteúdo para nós criarmos no âmbito de uma coisa que não é o nosso tema. É importante chamar a Claro. atenção, mas é importante chamar a atenção
para o certo, né? Exato, e exato. encaminhar as pessoas. Acho que é mais, Claro. se calhar às vezes a nossa função enquanto criadores de conteúdo é encaminhar as pessoas para a coisa, Sim, para sim, o conteúdo certo, não é? Claro. Não é opinarmos, porque Sim. todas nós temos uma opinião, Claro. criadores ou não criadores. Sim. E com esta excelente transição, vamos agora passar para aquele que será o último tópico e o último tema que vamos abordar. Passar aos jovens a informação de que, e o aviso e o alerta de que é importante filtrarem aquilo que eles consomem nas redes sociais. Os criadores de conteúdo que consomem, os vídeos, os TikToks, os conteúdos que eles consomem, é importante que haja um certo filtro. E muitas vezes os jovens, sobretudo falando dos miúdos mais novos, que poderão não ter esse filtro da parte dos pais, muitas vezes são os próprios que têm de acabar por ter uma certa maturidade e capacidade mental de perceber, olha, estou a ver isto agora no TikTok, mas isto se calhar vou só passar à frente e não vou meter like. E agora aquilo que, só para encerrarmos aqui este capítulo, gostava de vos perguntar é, na vossa perspectiva, darem a vossa opinião e algumas dicas, sugestões de como é que os jovens hoje em dia podem filtrar este conteúdo de mensagens de ódio, fake news, etc., nas redes sociais e a que é que devem estar atentos quando estão constantemente e diariamente nas redes sociais expostos a este tipo de conteúdo. Andrei. Eu faço este exercício que é, quando está a acontecer alguma coisa ou eu quero estar-me informada sobre algum tema, eu não vou buscar só a informação às redes sociais, eu tento ir a canais que, lá está, agora se calhar vamos falar um bocadinho sobre os meios mais tradicionais, né? Sim. Estar sempre a par do que está a acontecer, ouvir pessoas que têm credibilidade para... E quando nós vimos um conteúdo nas redes sociais, ao fazer a análise, vamos pensar, vamos fazer uma análise crítica sobre aquilo. Até que ponto é que aquilo é verdade? Eu hoje em dia vejo um conteúdo, eu acho super giro e penso, será que é mesmo verdade? Ou ver os comentários e muitas vezes nos comentários está muita informação, as pessoas a dizer, mas isso não é bem assim, porque eu não sei o que. Às vezes há mais informação dos comentários do que próprio. Os comentários é o tesourinho, não é? Sim. E é importante, quando vocês verem um conteúdo, questionarem. Porque pode não ser realmente a verdade total, não é? Claro. E manter-nos informados, mas lá está, para tudo, manter-nos informados sempre, para estarmos blindados para esta coisa do fake news. Sim. Pelo menos eu tento ter esta filosofia de pesquisar muito sobre os temas, para não me deixar enganar depois. Exato. Às vezes até os próprios canais tradicionais também transmitem alguma informação que se nem eles, nem eles, exato. E eles têm equipas e redações de pessoas constantemente a investigar e a perceber o que é que vão publicar e o que é que não vão, e mesmo eles às vezes partilham coisas que depois vai saber que não era bem assim. Porque agora já não, pelo menos acho que isso aconteceu com a Meta, né? Eles retiraram o filtro das informações, das notícias falsas, não é? Sim. Que introduziram na altura do Covid, se não estou em erro. Exato, acho que foi nessa altura. Eles retiraram agora, numa fase em que nós precisávamos muito. Mas, e vamos sempre precisar, na verdade. Sim, eu acho que sim. Vamos sempre precisar. Sim. E então, mais do que nunca, mantenham-se informados daquilo que é real e não é, não é? Eu sou um bocadinho suspeita porque eu estudei jornalismo e embora eu nunca tenha exercido, tenho muito respeito pela profissão e conheço muitos jornalistas e eu sou sempre aquela defensora. Eu acho que há momentos em que as pessoas têm razão em criticar os meios tradicionais e aqui focando mais na informação, mas eu diria que de uma forma geral nós temos excelentes jornalistas em Portugal e pessoas em quem podemos confiar. E que lá está, muitas vezes até nem falam, se calhar não dão certas notícias porque ainda não têm bem a certeza, não é? Ou só dão mais tarde. É assim, ainda que nem toda a gente cumpra, os jornalistas regem-se por um código deontológico, não é? Por isso eu ainda confio bastante nas fontes dos meios tradicionais, nos jornais, nos canais de informação, na rádio, não é? Sim. Portanto, eu ouço muitas vezes as pessoas dizem porque meio X ou meio Y é dominado pela esquerda ou pela direita, não sei o quê. Olha, eu já conheci vários jornalistas e eu até em certas situações conhecia as convicções políticas deles e eles não passavam essa convicção. Não eram da maçonaria, Sim, mas nem é por aí.
eram isentos, sabiam ser isentos. Essa é uma coisa que é muito importante. E focar-se em tentar fazer bem o seu trabalho. Exatamente, faz parte, e é isto que nós aprendemos também, não só na faculdade, como depois na prática. Sim. Mas não é que os meios digitais não tenham também, não estou tão a par, não é? Mas não tenham também regras. Mas é muito mais difícil, não é? Porque qualquer pessoa, e esta é uma discussão que eu tenho visto bastante, qualquer pessoa cria uma conta com um nome qualquer, com uma fotografia qualquer, e publica um conteúdo com uma informação falsa, e como é que quem é que nós vamos responsabilizar, não é? Porque aquela conta é de quem? É aquele mail, não sei o quê, robotmail.com. Não, é de quem? Ou seja, é muito mais difícil, e eu acho que é muito importante nós, lá está, na dúvida, não partilhar e questionar, ou seja, eu sigo ou até denunciar, acho que nas redes sociais dá para denunciarmos um sim, ou fazer uma chamada de atenção. Não é? Se a informação é falsa, acho que sim. Mas nem sempre funciona, já me aconteceu. Inclusive agora, por exemplo, os vídeos que são feitos com inteligência artificial têm de estar identificados como tal. E nem toda a gente está a fazer isso. E agora estão a aparecer vídeos assustadores de tão parecidos com a realidade, não é? Sim, é verdade. E que pouca gente consegue distinguir. Mas eu acho que... Com a voz também, conseguem fazer qualquer coisa com a voz das pessoas. Mas pronto, falando mais em fake news, perceber que eu posso adorar este criador de conteúdos e achar que ele tem o coração no sítio certo, mas ele também se pode enganar. Portanto, questionar sempre, independentemente de gostarmos muito da pessoa ou não, que eu acho que é isso que às vezes as pessoas não sabem separar muito bem, que é, eu gosto muito desta pessoa, então tudo o que ela diz é uma verdade inquestionável. E não é, e até, se calhar até para a pessoa, já me aconteceu, pessoas que eu sigo, que disseram uma coisa que não me soou muito bem, e eu vou lá comentar, olha, será que não sei quê? E as pessoas, quando são pessoas maduras e que se questionam a si próprias também, como eu também faço, olha, realmente tens razão, não sei o quê, fui pesquisar. Uma coisa que eu recomendo, eu sigo algumas cientistas, mais mulheres, não é? Mas também sigo homens. Seguir cientistas, que já existem vários a criar conteúdos, alguns muito engraçados, outros mais informativos, mas que também fazem parte, porque são pessoas que antes de partilharem elas vão passar horas e por isso é que é muito mais difícil para eles, porque enquanto que para nós, se calhar, passámos 30 segundos a fazer scroll e formámos uma opinião, os cientistas passam horas e dias e meses para terem... Nem eles têm a certeza, nem para eles existe essa certeza, não é? Portanto, é bom também termos estas fontes às vezes, porque aí sabemos que quase de certeza que aquilo foi estudado e foi pensado antes de ser partilhado. Portanto, é muito bom seguir o entretenimento, mas às vezes ter estes canais assim, seguir uma coisa mais... E atenção, há uma miúda brasileira que é a Mari Krieger, que é bióloga, que ela faz informação de ciência, mas de uma forma super divertida. Eu recomendo que toda a gente veja, é mesmo muito engraçado. Sim, e acontece também, é exatamente isso. Começa a haver uma aderência cada vez mais da comunidade académica e da comunidade de pessoas que têm o background para poderem partilhar a informação, começam a integrar-se cada vez mais nas redes sociais, e às vezes também é preciso ter em conta que as pessoas que criam um conteúdo, se calhar uma coisa menos chamativa, mais no sentido informativo, mais no sentido daquele vídeo mais tradicional, naquele formato, sempre com o mesmo cenário, sempre que à partida pode ser um conteúdo mais aborrecido. Às vezes esse tipo de conteúdo não tão flashy, não tão chamativo, é o conteúdo exatamente onde a informação mais bem baseada existe. Às vezes aquilo que é mais chamativo, às vezes é aquilo que se chamam red flags. Este está a fazer muitos gestos com as mãos, se calhar o que ele está a dizer. Há que ter também essa capacidade de jogo de cintura também para percebermos que os criadores de conteúdo não são todos iguais, obviamente. Cada um tem a sua personalidade, a sua marca, o seu estilo, etc. Não olhar só para aquilo que é chamativo ou para aquilo que tem mais seguidores, porque muitas vezes os pequenos também têm algo a dizer, e coisas válidas e coisas estudadas e coisas que vale a pena ouvir e partilhar, e será por aí. Explorámos então aqui este último tópico das mensagens de ódio, das fake news, etc. Já tínhamos começado a falar sobre isto na pergunta anterior. Vamos agora fazer aqui imaginar aqui um pequeno cenário, fazer aqui uma simulação para, no âmbito aqui daquilo que será o terceiro capítulo, para vocês darem a vossa perspectiva, tendo em conta as coisas que temos vindo a falar no nosso debate. E, portanto, vamos então dar início ao capítulo 3, o primeiro passo de um sonho digital.
aquilo em que vai consistir este capítulo será fazermos aqui, imaginar um cenário que vamos imaginar, que consiste basicamente num jovem ou uma jovem, hoje em dia, da geração atual, que pretende começar a trabalhar com o digital, entrar nas redes sociais, crescer neste mundo do digital e das redes sociais, e que está agora na fase inicial. Da vossa perspectiva, enquanto criadoras de conteúdo, que dicas e conselhos dariam a um jovem ou uma jovem que está agora a querer iniciar-se no digital e nas redes sociais? É assim, para já, quem me dera ter todas as respostas, Claro. até para mim. Isso ninguém tem. Mas se tivesse de dar conselhos, diria em primeiro lugar aquilo que eu digo a todas as pessoas que me dizem até que querem trabalhar em comunicação, mesmo que não seja no digital, que é, faz coisas. Ou seja, se tens um telemóvel com câmara, Um smartphone. ou qualquer coisa que dê para gravar, grava. Mesmo que não seja para publicar já, grava. Pá, depois é muito chato um exercício que ninguém gosta de fazer, que é ir ver e ouvir. Ninguém gosta de ouvir a própria voz. Pois é verdade. Mas às vezes é uma boa verdade. maneira de percebermos como é que estamos a soar, Sim. a nossa entoação. No que é que podemos melhorar? Exatamente. E isto vai um bocadinho à minha outra dica, que é percebermos aquilo que nós queremos, a mensagem que nós queremos passar. Ou seja, mais do que pensarmos numa estratégia de vou fazer um gancho nos primeiros 3 segundos e depois o meu vídeo vai ter não sei o quê e não sei o que mais e eu quero chegar a isto e a estas Uma coisa muito marcas. complexa já. Sim, pensar que imagem é que eu quero passar lá para fora, não é? Porque, como eu dizia mesmo no início do podcast, pode não ser a minha vida ipsis verbis, pode ser uma persona que eu decidi construir, não é? Como há muitas pessoas que fazem. Sim. O nome delas nas redes sociais não é o nome verdadeiro, nem é a vida que tem, é uma personagem. O que é que eu quero passar? E a partir daí, sim, desenhar, a partir desta mensagem que eu quero passar, que tipo de conteúdos é que eu poderia fazer que sejam divertidos, como a Andreia dizia há pouco, não é? Sim, que me divirtam, que me deem gozo, que eu tenha meios para fazer agora, sendo que eu no outro dia vi alguém dizer que, não vou mentir, a qualidade importa nos dias de hoje, mas isso não deve limitar-te. Se ainda não tens um telemóvel topo de gama, uma câmara com boa qualidade, isso não deve impedir-te de começar a fazer coisas. Claro. Até podes apagar mais tarde, ou podes não publicar já. Sim. Mas só o fazer, e isto em comunicação, tu podes tirar os cursos todos de comunicação que tu quiseres, mas tu só vais aprender a fazer. Claro, não é? claro. E hoje em dia tu tens esta ferramenta incrível que é, em casa tens meios para poder treinar, e isso é o primeiro passo para tudo. Sim. E depois E lá está, não é preciso muita coisa, telemóvel. Exatamente. E depois divertir-te a fazer isto. Eu sei que isto parece um bocadinho frase feita, não é? Clichê. Mas porque assim, Sim. eu não sei se todos os empregos do mundo dão para nos divertirmos desta maneira, não é? Pois é. Também não é só uma coisa exclusiva de redes sociais. Eu acho que tudo o que seja trabalho criativo tem de haver uma parte de diversão. Por muito que nós assumamos o compromisso e queiramos ser profissionais, eu acho que temos de encontrar uma forma de nos divertirmos e tirarmos algum gozo daquilo que estamos a fazer. E nem sempre é fácil este equilíbrio, mas acho que diria que estas seriam as dicas que eu dava, sendo que, é assim, também não confiem totalmente em mim, que eu também não sou especialista. Estou aqui a dizer, olha, o que é que eu faria se estivesse a começar agora? Era isto. Ok, sim senhor. Lá está, também não tenho a fórmula certa. Eu acho que se fosse a começar hoje, a primeira coisa que eu teria feito era não ter bloqueado todas as pessoas que me conheciam. Okay? eu comecei, com vergonha, que a família veja. Eu tive algumas pessoas depois próximas de mim que começaram a criar conteúdos ao mesmo tempo? Na altura? Depois de mim. Mas que as pessoas vão pensar. E também fizeram aquele exercício de bloquear. Hoje em dia, eu penso assim... Se soubesse o que sabes hoje... Se eu soubesse o que sei hoje, eu teria simplesmente começado a fazer e nunca teria pensado no que as pessoas iam pensar de mim ou iam gozar comigo porque eu comecei a criar conteúdos. Eu lembro-me de ter feito isso, bloquear, e passado há muito tempo é que eu comentei com as minhas amigas mais próximas e elas disseram: ai, que estupidez, porque é que não nos disseste, que giro, não sei o quê, não é? Claro. Pronto. Estás a fazer nada de mal. Estás a fazer nada. É que não estávamos a fazer nada de mal. Mas eu sei que há muitas pessoas... A primeira coisa que elas debatem é: o que é que as outras pessoas vão pensar? Se formos a pensar assim, a gente não faz nada na nossa vida, seja no que for, não é? Claro. Tentarem se libertar disso, ok? Vamos desligar do que as outras pessoas vão pensar, porque vão ver pessoas que não vão gostar do que vocês vão fazer, mas vão ver pessoas que vão gostar muito e vão se identificar. Vamos pensar sempre que o que eu estou a fazer vai acrescentar algo ao outro. Claro. Aquilo que eu vou fazer acrescenta alguma coisa à outra pessoa? Eu tento fazer sempre estes meus essa conteúdos. pergunta interna. Sim. Quando eu faço algum conteúdo, eu penso assim: ok, no que é que isto vai agregar ao outro? Claro. Às vezes pode ser só inspiracional, nós podemos estar a inspirar outra pessoa. Às vezes pode ser uma dica super boa que vai mudar a rotina daquela pessoa.
agregar ao outro, ok? Não, eu acho que, para mim, acho que é o conteúdo que funciona melhor, é pensar como é que tu podes agregar ao outro alguma coisa, tens que oferecer à outra pessoa alguma coisa também, não é? Claro. E está a criar algum tipo de valor para alguém, sim, que vá ver o conteúdo. Cria valor naquilo que tu fazes, tenta sempre, nós vamos todos inspirar-nos uns nos outros, ok? Isso é inevitável, sim, mas tenta sempre seguir o teu jeito, a tua forma. Aquilo em que acreditas. Não tentes ser o outro, porque isso não vai funcionar. Sim. Isso não vai trazer-te Seres nada. o copycat daquele. Exato. Até porque isso é que é o giro, né? Nós somos tantos a criar conteúdos. Se nós formos cópias uns dos outros, a coisa... perde a piada. É por isso vou seguir a outra pessoa, né? Porque vou seguir as pessoas iguais. Tenta sempre criar a tua personalidade e seres tu naquilo que tu fazes, e pensar sempre, eu quero acrescentar algo à vida das outras pessoas, né? E quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, ganha outro gosto. Exato. Quando gostas de fazer conteúdos, para quem é mais comunicativo é sempre super giro fazer conteúdos. Eu gosto muito de falar, então para mim é ótimo, mas eu adoro editar, então tudo isso para mim é um combo perfeito, porque eu gosto de editar, gosto de pensar, gosto de imaginar. De toda a parte do processo. Todo o processo eu gosto, então para mim, como tudo isto me dá muito gozo, é muito giro. Então façam aquilo que vocês realmente gostam, tanto nas redes como fora das redes, mas só não tenham vergonha de começar e não pensem no que é que as pessoas vão pensar de vocês, porque isso é uma grande entrave, e eu sei porque lá está, eu comecei a criar conteúdos, depois eu parava porque alguém descobria, depois eu voltava, depois alguém dizia, este és tu, e eu parava outra vez e bloqueava aquela pessoa. Desculpem às pessoas que eu bloqueei, só que eu sinto que o meu processo atrasou muito porque eu fiquei sempre presa ao que outras pessoas iam pensar de mim. E só me prendeu, só me fez perder tempo, só fez com que o meu processo atrasasse, só fez que aquilo que eu gostava de fazer ficasse fechado numa caixinha por causa das outras pessoas vão pensar, não é? E nós temos que florir e sair fora da caixa. Exato. Tal e qual. Sim, senhor. Pronto, eu aqui acrescentaria só mesmo dois pequenos tópicos também que acho que podem ser úteis aqui no âmbito de dar aqui algum insight para quem está a querer começar nas redes sociais, no digital, etc. Que é, primeiro, a Andreia comentou aí uma coisa que era o que fazia relativamente às pessoas que conhece, bloqueava e não queria que essas pessoas vissem. Mas há outras pessoas que começam a criar conteúdos e é exatamente ao contrário. Ficam a achar, os meus amigos vão todos apoiar e vão todos gostar. Não sei o quê. Não vão. Tenham em conta que as pessoas que vocês conhecem, muitas vezes, os amigos vão todos ver, mas veem, mas não comentam, não metem like, não partilham, não republicam. É só vão ver no sentido de curiosidade só. Se estão a contar com o apoio dos vossos amigos para começar a criar conteúdo, desiludam-se já. Desiludam-se já, porque não vai ser isso que vai acontecer, e não deixem que isso vos desmotive a criarem conteúdo se é realmente uma coisa que querem fazer. E o outro ponto que eu gostava aqui de acrescentar é precisamente uma coisa que um outro convidado aqui num episódio anterior do podcast disse e que me pareceu muito importante do ponto de vista de quem está a criar conteúdo, que foi o Marco Fresco, o MF Gaming, não sei se conhecem das redes sociais, do TikTok. Ele já foi convidado aqui num episódio anterior e que falámos mais ou menos também sobre esta questão, não no âmbito das redes sociais, mas do streaming nos videojogos e tudo isso, para quem está a querer começar a ser streamer. E ele disse uma coisa que acho que é muito importante ter em conta para quem está a querer começar a criar algum tipo de conteúdo, que é, define um objetivo. Estás a querer criar conteúdo e entrar nas redes sociais e ser influencer e isso tudo, para quê? O que é que tu queres com isto? Queres que as marcas trabalhem contigo e te mandem coisas? Se é só para isso, talvez queiras repensar melhor se é realmente isto que gostas. Se tu gostas de criar conteúdo ou gostas só de receber as coisas das marcas. São duas coisas muito diferentes. Queres criar conteúdo para ajudar as pessoas? Queres partilhar algum tipo de mensagem? Queres só ter visualizações? Define aquilo que é o teu objetivo. Tu queres começar a criar conteúdo, porquê, para quem, porquê, define o que é o essencial do teu objetivo quando começas este processo, porque se crias conteúdo só porque sim, quando nós estamos a atravessar um caminho, a fazer um trabalho e um processo e não temos um objetivo definido, muito dificilmente vamos conseguir vingar ou ter algum tipo de sucesso. Portanto, uma das coisas que é muito importante terem em conta é precisamente definirem porque é que vocês querem criar conteúdo, para quem, qual é o vosso objetivo, o que é que pretendem com isto. Porque quando essa meta estiver definida, aí mais facilmente conseguem elaborar um processo de, olha, vou começar a gravar com o iPhone, vou começar talvez a poupar para investir numa câmara, e a partir daí todo o processo se vai desenvolver.
mas é muito importante essa questão de definirem um objetivo para a vossa criação de conteúdos. E também, desculpa interromper-te, Força. também é normal ao longo do processo, não é? Os nossos conteúdos mudarem. Eu, por Pois, exemplo, os meus exato. conteúdos iniciais eram penteados, eu só partilhava penteados. Porque eu gostava muito e sei quê, Sim, e sim. é normal, tipo, com o passar do tempo, a nossa personalidade muda, os nossos gostos também. E se vocês hoje falam sobre uma coisa, se daqui a uns tempos vocês começarem a sentir necessidade de, mas agora queria falar sobre isto, identifico mais. Ok, Sim. tudo bem, porque Claro, nós mudamos, o conteúdo não é? vai mudando E com a isso- evolução da pessoa. Exato. Isso pode fazer com que percamos bastantes seguidores, Sim, porque sim. eram pessoas Pois. que nos seguiam por causa dos penteados, não é? Sim, E de sim. repente nós Agora já não falamos fazes disso. penteados? E está Unfollow. E tudo bem. está Claro, tudo tá bem. tudo Eu bem, prefiro que tá essas tudo pessoas, bem. tipo, se não se identificam mais comigo, ok, Exatamente. né? Claro, Porque também tudo está ali certo. pessoas só a seguir por seguir, não é? Que Claro, não servir também. nada. Sim. Mas depois é aquela coisa de, mas eu gostava tanto quando tu fazias esses vídeos. Eu entendo, só que eu já não me identifico com aquilo. Claro, Como é eu já isso. não me identifico, então eu não vou fazer mais. E Claro. eu vou Sim, sempre sim, procurar sim. aquilo que eu gosto, não é? Porque não Claro, estás a fazer claro. por obrigação. É isso, não E estou a fazer aí- por por likes, por visualizações. E lá não se é isso que me perde a move, não é? autenticidade. Sim. Não é isso que Pois. tem que te mover a fazer qualquer coisa. Claro, exatamente. Pronto, e com este tópico debatido, acho que demos aqui um bom insight a quem está a querer, ou pelo menos dissemos o essencial Sim. para quem está a querer começar nesta coisa chamada o sonho digital. Pronto, nós estamos mesmo a ficar curtinhos de tempo, temos de começar aqui a encerrar o debate. Acho que conseguimos consolidar de uma forma bastante completa esta questão do digital, das redes sociais, conseguimos falar daquilo que são os tópicos mais importantes, os conceitos que é importante debatermos, esclarecermos, explicarmos a ciência por trás destas questões, porque de facto acaba por ser muito, muito importante falar sobre elas e desmistificarmos aqui uma série de conceitos sobre as redes sociais, o que se passa, a questão toda daquilo que está por trás de ser influencer, de criar conteúdos, que muitas vezes é uma realidade que as pessoas só conhecem os TikToks que é partilhado e não propriamente o processo por trás disto, e é importante darmos aqui alguma luz sobre o que é que significa, na verdade, criar conteúdos e ser influencer, e portanto acho que ficou um debate bastante bem conseguido. Eu vou começar a encerrar, não sei antes de fazer um pequeno apelo às pessoas que nos vão ouvir, como costumo fazer em todos os episódios, e dizer que, de facto, hoje em dia, infelizmente, vivemos num mundo onde ser influencer muitas vezes acaba por ter um significado ou uma conotação mais negativa. Hoje em dia há muitas pessoas que usam aquilo que é a sua visibilidade e o seu tamanho no digital e nas redes sociais para espalharem uma mensagem que acaba por ser uma coisa negativa, as chamadas mensagens de ódio, as fake news, e acabam por criar conteúdo que não acrescenta nem adiciona nada à vida das pessoas, mas que hoje em dia, felizmente ou infelizmente, é assim que as plataformas digitais e as redes sociais funcionam, porque o filtro não é aquilo que é dito, mas sim a atenção que as pessoas dão àquilo que é dito. E infelizmente é muito mais fácil termos a atenção das pessoas quando falamos de uma forma negativa e quando disseminamos uma palavra e uma mensagem negativa, do que propriamente quando criamos conteúdo para tentar ajudar ou para tentar esclarecer ou para tentar dar alguma coisa de positivo às pessoas. E nesse sentido é muito importante que as coisas comecem a mudar, mas elas só mudam pelas mãos das pessoas que são os consumidores, quem dá as visualizações, quem dá os likes, quem dá as republicações, quem dá o tempo de antena e o tempo de visualização a esse conteúdo negativo. E portanto deixar aqui o apelo a que filtrem sempre bastante bem aquilo que vocês consomem nas redes sociais. Não deem tanta atenção a quem partilha aquelas mensagens só por criar conteúdo polémico, por criar conteúdo que fala mal de A ou de B ou de C. Foquem-se naquilo que é o conteúdo que é criado no sentido de vos trazer alguma coisa, algum tipo de valor. Existem, felizmente, muitas influencers e muitas criadoras de conteúdo que fazem diariamente um trabalho muito importante de criar conteúdo para vocês, conteúdo relacionado com aspectos com os quais vocês se podem identificar, aspectos do vosso lifestyle, do vosso cotidiano, que se aplicam ao vosso dia-a-dia.
coisas que têm como objetivo ajudar-vos, trazer-vos alguma coisa de bom, inspirar-vos, entreter-vos, e que muitas vezes é um conteúdo que é criado diariamente por estas criadoras de conteúdo, por estas influencers, que fazem esse trabalho. Muitas vezes não é um trabalho remunerado, elas não recebem nada por estar diariamente a partilhar a sua vida e a inspirar-vos e a criar este conteúdo para vocês, mas que o fazem no sentido de precisamente trazer uma mensagem positiva que vos ajude e que vos traga alguma coisa de bom para a vossa vida. E é precisamente este tipo de conteúdo, o conteúdo deste tipo de criadoras de conteúdo, pessoas como a Joana ou como a Andreia, que fazem diariamente este trabalho, que é importante partilhar, que é importante dar like, que é importante dar engagement. E, portanto, aqui deixar o apelo a que deem importância a quem realmente faz conteúdo, que vale a pena dar importância, filtrem o conteúdo que é negativo e que não acrescenta nada à sociedade, não acrescenta nada às pessoas, à nossa vida, e, portanto, acaba por ser um bocado perda de energia e, portanto, será precisamente filtrarem e darem atenção ao trabalho das pessoas que realmente importa dar atenção ao seu trabalho. Obviamente que todos os links, referências, contactos e redes sociais, tanto da Joana como da Andreia, vão estar disponíveis depois na descrição deste vídeo, para quem quiser seguir e acompanhar um pouco melhor o seu trabalho. E, portanto, com o apelo feito, resta-me só, pela última vez, dirigir-me às convidadas, agradecendo o desafio de terem aceito participar neste episódio do podcast. Ainda tenho um minutinho muito rápido para vos dar a palavra a cada uma de vocês uma última vez, para algum comentário, alguma coisa que queiram ainda acrescentar, ou alguma nota que tenham ainda a dizer para encerrarmos o debate. Andreia, só mesmo para fecharmos. Sim. Bem, o que eu posso dizer é que realmente concordo muito com aquilo que tu disseste. Sigam pessoas que vocês identifiquem-se. Vocês fazem esse exercício na vossa vida, que é eliminar pessoas tóxicas do vosso caminho, façam o mesmo nas redes sociais. Nas redes sociais, consumam aquilo que é verdadeiro para vocês e que realmente vos vai agregar alguma coisa. E se pensam fazer em conteúdos, simplesmente façam aquilo que gostam e divirtam-se muito naquilo que estão a fazer. Exato. Concordo contigo. E eu acho que nós falámos um bocadinho de tudo. Poderia haver muita coisa para falar, mas muito rapidamente eu se calhar vou citar uma coisa que a Andreia disse durante esta conversa, que é: as redes sociais são incríveis, mas o que vale a pena é lá fora. Portanto, é termos isto sempre em mente. Sim, levamos o telemóvel e as redes sociais connosco, mas o importante é isto. É isto que estamos a fazer aqui. A vida real. Sem dúvida alguma. Mas eu não sou muito boa em frases inspiracionais, desculpem. Também não, vou estudar. E com este último comentário, encerramos então o nosso debate. Foi, portanto, o 6º episódio da 2ª temporada do Consideravelmente Interessante. Obrigado aos que assistiram até agora e até à próxima.